Salve galera, está começando mais um episódio do Semiose Podcast e ao meu lado está David Art. E aí pessoal, beleza? Tudo Bora tranquilo? para mais um episódio. Então já segue aí o Semiose Podcast, se você estiver ouvindo por qualquer plataforma de podcast. Se inscreva no canal aqui do YouTube, deixa o seu like, ativa as notificações aí no sininho para receber todas as novidades, todos os episódios e cortes que a gente solta aqui no canal. E claro, lembre-se também da Pirâmide do Bem. Pegue o link agora e compartilhe com mais dois amigos compartilhem com 4 com 8, 16 e assim a gente chega a... Você falou que quer agora 10 milhões, né, David? 10 milhões. A gente chega a 10 milhões. E hoje a gente tem um convidado aqui que já foi meu professor, galera. Foi meu professor de Design System. É o Gui Gonzalez. Salve, Gui. Beleza, mano? Fala, Luan. Fala, David. Beleza? Joia. E aí, Prazer estar aqui. Tô super bem aí, bem animado aí pra gente conversar um pouquinho, falar. Vamos falar de Design System se quiser, de Design Ops também se quiser. Falar besteira sobre o UX. Eu posso falar um pouco de tudo aí. Falar sobre comida. Comida também. Porque é verdade. Que pira foi essa? Já vai pra começar. Não, mas espera, antes de Não, eu falar... quero ver a pira dele de ter... Cara, vou fazer culinária agora. O cara é mestre de cozinha, mano. Não. Ele tá orquestrando, não tá mais orquestrando design apenas digital. Tá orquestrando o design que a gente se alimenta, cara. Olha só que filosófico isso, não? Deixa eu só falar do... Você falou do Spotify pra galera seguir no Spotify? Já falei do falou? Spotify, só falta Então, você falar do podcast no bar. Isso. Esse podcast acontece aqui no Tchê Café, que é um projeto do Podcast no Bar, do pessoal do Voz e Conteúdo, tá? Aqui tem mais de 100 podcasts gravando. Se você quiser gravar o seu podcast, tem podcast do Pagode lá da Coab 2, lá do cara que jogava Warzone comigo. Conheci ele no Warzone. Olha só. Tem podcast de, sei lá, de tudo aqui. O que mais tem? De ciência? Tem. Tem de humor? Tem de tudo. Se você quiser falar de cachorro, você pode vir. Podcast no bar. Tem de quê? Tem de religião também. Se você quiser falar de política, você vem aqui, você pagar, o Gustavo tá ficando rico aí, graças a Deus. Então, é só chegar aqui. Não, mas o ambiente é bem legal mesmo, bem descontraído pra você gravar o seu podcast. Tem toda a estrutura de câmera e a localização é bem legal, né, que fica perto do aeroporto de Congonhas. Então, segue aí a Podcast no Bar, é o podcastnobar.com.br, né, o link. Aí você dá uma conferida pra poder fazer o seu podcast também. Quanto mais conteúdo, melhor. E aí, Gui, essa pira aí de... A pira da cozinha. Porque, tipo assim, você tem bastante carreira, muitos anos de carreira como designer. Sim. E aí, do nada... E eu vejo, cara, as paradas que você posta no Instagram ou no Face. Falo, mano, isso aqui deve ficar bom. Porque, mano, fica muito, muito top, assim. Pelo menos a foto que você tira, dá vontade de comer. Se tá bom, aí eu nunca experimentei. Mas fica deixa aí, né? Bom, essa pira... Gente, eu vou falar assim, ó. Eu sempre fui muito ligado em cozinha, de forma geral, assim. Tipo, tem foto minha de roupinha de chefe com 4, 5 anos de idade. Assim, eu sempre fui muito conectado com a ideia de cozinha, gastronomia. Mas acho que a pira mesmo veio... Duas coisas, né? Pandemia veio ali em 2020, tô em casa o tempo todo. E com todo o estresse, a pressão, aquilo assim, eu comecei a tentar descontar isso na cozinha, né? Tipo... a deixar, tipo, a energia, gastar energia ali, tipo, sovando massa, preparando uma carne, preparando uma coisa diferente, sabe, gastando um esforço ali. Pode parecer bobagem para alguns, mas a minha conexão com isso também tem a ver com design. E aí é onde as pessoas acabam não entendendo o que eu falo com isso, mas quando eu comecei a estudar gastronomia, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que gastronomia é a única experiência que envolve todos os sentidos do ser humano. E essa que é a minha pira com isso, porque quando a gente fala de experiência, a gente tá falando de UX, a gente tá falando de design, a gente tá falando... E aí quando eu comecei a entender isso sobre gastronomia, eu comecei a entender o quão louco era eu estar falando de comida e ao mesmo tempo pensar em design. E aí eu descobri ainda que existe heurística da comida. Que doido. Pois é. E aí entra a minha pira com a gastronomia. Foi assim, foi um jeito de eu conectar minha paixão com o design, que me levou a minha carreira de quase 17 anos hoje, e também que me conectou com um amor de infância, uma coisa que eu sempre tive prazer de fazer, mas que eu nunca fiz com aquela intenção de vender, ganhar dinheiro, ou mesmo fazer profissionalmente. Só que eu conectei as duas coisas, e quando eu comecei a conectar as duas coisas, eu entendi o quanto o próprio design bebe de fontes que vêm da culinária, e a gente nem percebe. Por exemplo, a questão de... Quando a gente fala para o designer organizar as layers de um arquivo, sabe que isso vem da gastronomia. Da onde? Tem um nome, agora me fugiu o nome.
Ô, cara, eu posso dar uma Claro, com googlada aqui certeza. no nome que agora Mas, fui... mas que aí, só pode pesquisar aí, mas você gosta de fazer mais o que de comida? Doce, salgado? Eu gosto mais da comida salgada, assim, principalmente refeições principais, né? Então, tipo, eu amo fazer, por exemplo, o famoso filé Wellington. Eu acho que Sei nem que é isso, cara. filé Wellington Wellington. é um dos lanches, um dos pratos mais caros que existem, porque Ah, é feito é? com uma peça inteira de filé mignon. Eu quase ia falar uma peça inteira de Wellington. Porra, um filé Wellington. Vem cá, mas Você vê um Wellington na rua, que filé? Seu gostoso, vem cá. Então, e o que eu tava falando aqui, ó, eu até achei aqui. O conceito que a gente fala de organizar layers, essas coisas de organização, é um conceito que vem da filosofia da gastronomia, que é o mise en place. Como? Mise en place. Quem assiste Masterchef já deve ter ouvido eles falando, prepara o mise en place aí, pessoal, alguma coisa do tipo. Vem disso. Que nada mais é do que você entender o que você quer fazer, organizar todos os seus componentes ali da sua construção, para você ter uma melhor fluência no seu processo, na sua operação. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu como designer quero desenhar uma tela. Pô, mas se eu não sei nada do que eu vou construir, geralmente fica aquele processo caótico, que aí você começa a ter um monte de refação, pega daqui, joga fora, não sei o quê, e você fica num processo muito caótico. E que não é necessariamente ruim, isso é bom pro processo criativo. Mas quando você precisa fazer uma coisa que você já sabe a resposta, se você não é organizado, você já sabe como tem que ficar no final. Então, se você não é organizado nesse processo, a tendência é que o seu processo fique ruim e, com certeza, o seu output final, a sua entrega final, também vai ficar ruim. Na cozinha é a mesma coisa. E essa organização que você tá falando é quando tem os potinhos lá, tudo já pesado. Ah, vou usar 30 gramas de alho. Já tá o 30 gramas de alho ali separadinho, num potinho, picadinho. Porque aí você só vai fazendo a mistura, digamos assim, né? Eu tô falando como um leigo que eu não... Mas é exatamente isso. E não só isso. Por exemplo, quais utensílios que eu vou utilizar, quais quantidades de condimentos que eu vou colocar no meu prato, que tipo de pré-preparo eu tenho que fazer, às vezes, em algum condimento. Por exemplo, eu falei aqui do filé Wellington. Eu preciso deixar ele por algum tempo banhado em mostarda. E se eu não fizer esse pré-preparo antes, na hora que eu for fazer ele, eu vou ter que esperar esse marinado acontecer. Então é mais tempo que eu vou perder pra poder fazer. Eu tenho que levar você um dia antes, lá por em casa, exemplo. mano. Porque minha mãe vai fazer bolo de milho. Bolo de milho da minha mãe é bom, viu? Eu posso trazer aqui no próximo podcast. Por que ainda não trouxe? Eu queria saber. Porque ela vai fazer, ela faz uma zona lá. Ela deixa tudo desorganizado. Ela vai fazer um bolo, mano. Parece que ela tava explodindo a casa. Ela precisa desse negócio aí, mano. Vou levar você pra trocar uma ideia com ela. Pode levar, eu ajudo ela nessa parte aí. E é engraçado porque o mise en place também tem uma conexão direta com outro assunto de design, mas que não é design que eu falo, que é design ops. Que é a organização de processos. Você chega a utilizar essas analogias assim quando você está ensinando no seu curso e tal? Sim, bastante. Ah, interessante. Eu tento sempre trazer analogias para o mundo real. É o que eu sempre falo para as pessoas assim. Eu posso chegar para você e falar assim, Design Ops é a gestão operacional dos processos do designer. O que isso significa? Nada. Agora, quando eu falo assim, organiza suas layers para que o outra pessoa, quando for pegar o arquivo para trabalhar, entenda o que você fez. Fica muito mais fácil. É a mesma coisa. Mundo real, o outro, a visão teórica daquele assunto. Sim. E que faz mais sentido, realmente, né? Porque é que você precisa de pôr um título, né? Você não vai pôr um título... Gestão título, operacional dos processos do designer, não. Ninguém vai nem ler esse artigo. Vai nem entender. Mas você acha, então, que os designers são desorganizados, então? Não diria que eles são desorganizados. Eu acho que falta ao designer um conceito como mise en place. Que, por exemplo, por que o mise en place existe? Ele não existe só por causa do cozinheiro. Ele existe porque na cozinha é uma equipe. E quando você está em uma cozinha com outras pessoas que também estão cozinhando, por exemplo, eu tenho o cara que corta legumes. Cara, você tem um cara que corta legumes. Não, pra mim é novidade essas paradas. Porque eu não assisto Masterchef, então não sei. Mas dentro de um restaurante grande, uma cozinha grande, né? Tem toda essa organização. Eu não faço ideia que existe um cara só pra cortar legumes. Existe, porque você tem alto volume de legumes em vários tipos de pratos diferentes. Então ele tem que cortar, ele tem que saber quais são as receitas, ele tem que saber qual que é o tipo de corte dos legumes, porque tem vários tipos de corte.
E aí ele vai se conectando com aquilo, e aí ele tem que fazer parte, ele tem que conseguir fazer os cortes certos nos tempos certos para servir os cozinheiros dos pratos certos nas horas certas para poder entregar os pratos. Então assim, tem toda uma relação de processo. E a mesma coisa pro designer. Se você trabalha em uma equipe grande, eu não tô falando de equipe de 3 pessoas. 3 pessoas ainda tá ok. Agora, por exemplo, lá na Whirlpool onde eu trabalho hoje, a gente tem um time de 47 pessoas. Se a gente juntar todo mundo para trabalhar, imagina o caos que seria. Então, assim, como que eu organizo o processo para que uma pessoa consiga assumir o trabalho do outro a partir do momento de entrega? Por exemplo, se você pegar os especialistas. Eu tenho o writer, eu tenho o researcher, eu tenho o product designer, eu tenho o UI designer, eu tenho o motion designer. Você tem todas essas pseudo-especializações ou especializações mesmo que você coloca dentro do trabalho. E imagina quando você... Eu duvido que, se vocês dois falam que vocês nunca pegaram o trabalho cagado de alguém anterior de vocês... Eu já fiz trabalho, igual no anterior. Eu já peguei e já entreguei. Então, imagina assim... Deixava lá, layer 1, layer 2, layer 3, tipo, layer 3 do underline 2, tipo, tá ligado com o Photoshop na época? Então, e assim, se você não faz essa mudança no seu processo de trabalho, design ops, gastronomia, design, tudo isso é visão de processos. É como você conecta a sua visão, o que você está entregando, pensando que você faz parte de uma equipe. Então, em que momento e o que eu vou entregar precisa ser entregue no momento certo para aquela pessoa. Para garantir que a entrega aconteça no prazo certo. Porque, por exemplo, por que eu estou fazendo essa analogia com cozinha? Porque você já ficou esperando num restaurante muito tempo, às vezes, por um prato? Nossa, cara, me dá um... Não é ruim pro cliente? Dá um ódio, cara. Tipo, uma coisa é você falar, não, em meia hora tá aí. E, geralmente... Eu pergunto quando eu tô com muita fome, quanto tempo vai demorar pra ter uma expectativa? Sim. Né? Porque você vai esperar, a não ser que ela fala 3 horas, aí eu levanto e vou embora. Então, mas fala, meia horinha e tal, aí vai lá, demora 1h30. Nossa, cara, a vontade é levantar e ir embora. E o contrário também acontece, né? Quando você recebe rápido, você fala, caramba, da hora, né? Você fica feliz, assim. Você fica feliz, exatamente. Você volta, tipo, vou voltar aqui, que daqui vai rápido, mano. Então, essa parte de processo, tanto na cozinha, tá funcionando aí? Tá? Agora vai ter que cortar. Não, mas não tem problema não. Foi mal. Eu tô sem retorno, então também não sabia. Foi mal. Tranquilo. Essa parte de processo, então, é essa parte que importa. É essa parte que falta para empresas, para designers. Sim. Porque a visão de processo, na minha concepção, o processo ele não é linear. Mas você tem fórmulas. E você pode mudar o seu processo de acordo com as fórmulas que você tem na mesa para jogar. Então assim, o processo do design é o design thinking? Não. O processo do design é o processo de UX research? Não. Tudo isso faz parte do processo. Então é a hora que você decide em que momento você encaixa, quais princípios você segue, quais estruturas ou ferramentas você tem disponíveis, quais pessoas ou especialidades você tem disponíveis. Quando você entende esse macro do design, e aí fazendo paralelo com a cozinha, se eu tenho um cozinheiro que vai fazer tudo, ou se eu tenho 3 cozinheiros, cada um podendo pegar uma frente diferente para se ajudar a entregar o prato. Por que eu faço a referência do esperar a comida? Provavelmente quando a pessoa fala ali meia hora, 40 minutos, é o tempo realmente que a receita leva para ficar pronto com todo o pré-preparo. Só que se uma coisa estiver errada na cozinha, já era. É uma coisa que vai levando a outra, que aí vira um efeito dominó e que pode levar à espera de 1 hora, 1h30. Então é esse que é o ponto do processo. E é isso que eu falo que o designer precisa aprender um pouco esse conceito do mise en place da cozinha, porque grandes cozinhas que funcionam muito bem, não importa o que você está falando dele fazer, você pode falar de cozinha, você pode falar de metalurgia, você pode falar de artesanato. Se você não tem um bom processo, o seu trabalho vai ser prejudicado. E isso pra mim é a referência do porquê que eu conectei gastronomia, design e tudo isso foi se conectando na minha cabeça e gerando a minha visão. Porque eu já falava dessas coisas, mas eu não tinha entendido ainda o quão grande isso era. E aí quando eu comecei a estudar gastronomia, o meu processo ficou mais enxuto, porque eu paro pra pensar em qual que é o processo que eu vou fazer na sequência. Eu peço pra que as pessoas do meu time pensem também no processo que eles vão executar. Eu falo, por exemplo, você vai fazer um processo de discover de produto. Pô, legal, é uma palavra muito bonita de falar. Cara, você pode fazer uma análise heurística simples e você sair com um monte de aprendizados e coisas pra você melhorar.
Coisa que você vai levar 2, 3, 4 horas se falar muito pra fazer. Mas aí você vê aquelas pessoas gastando, tipo, 3, 4, 5 semanas pra fazer o Discover. E você, igual você falou, essa análise de heurísticas. Pega lá as 10 heurísticas de Nielsen, aplica, você já tem um teste de usabilidade pra ver se realmente tem coisas que dá pra você melhorar ali numa tela, ou igual você falou, em 2, 3, 4 horas ali você já consegue aplicar. E fica a dica aí pra galera baixar o link depois do e-book que eu fiz lá. Ah, sim, verdade. E aí eu tenho um vídeo também lá do Tiff que eu Falando que eu sobre falo, isso, né? e lá tem um link pra baixar o seu e-book. Porque realmente é mais rápido, é um teste de usabilidade que você faz você mesmo, sem precisar usar mais pessoas, é você e a heurística, e analisa e vê o que dá pra melhorar. É mais simples, mas você consegue já melhorar alguma coisa, né? Sim, e não só consegue melhorar, às vezes tá naquela fase complicada ali no dia a dia de trabalho, que você tem, sei lá, o desenvolvedor parado, esperando receber coisas. Sim. Uma análise heurística, você entope o backlog do desenvolvedor com um monte de coisinha pra ele corrigir, enquanto isso você pode realmente pegar um tempo a mais pra gastar com um teste maior, alguma coisa mais aprofunda. O problema é, se você não tem uma mentalidade de entender o seu processo e entender o processo e qual que é o contexto que você está inserido, qual que é o momento que você está inserido, você acaba fazendo um trabalho pior. Porque você não entende isso. E tudo isso tem a ver com esse conceito de mise en place da cozinha. Porque um chefe de cozinha, ele não chega lá, chefe de cozinha, e você manda, gente, faz tal prato, tal prato. Não, todo mundo na cozinha já tem todo um preparo contextualizado do que vai ser feito. Geralmente eles fazem reuniões antes de começar o serviço. Que da hora. Pra decidir o que vai ser feito. E aí eles definem o processo do que eles vão fazer. As pessoas se definem ali. Ah, eu vou ficar com a parte de frios, eu vou ficar com as carnes. Ou você já tem até as pessoas que já tem isso já tipo, automático ali no processo. Depende do restaurante, depende da situação. Os caras fazem kickoff, mano. Eles fazem. Sim, A cozinha é muito complexa. Ela não é só ir lá e sair fazendo comida. Sabe? Isso a gente faz em casa. Agora, a gente tá falando de um trabalho profissional. E trabalho profissional, todos eles têm processo. E se você for ver, você faz esse paralelo para vários outros conceitos. E engraçado que o mise en place é um conceito que vem da cultura japonesa. Por exemplo, eu aprendi a fazer sushi. Adoro fazer sushi. Sabe qual que é a coisa mais engraçada do sushi? Você fica pelo menos umas 3 horas preparando arroz. 3 horas. Caramba, é? Preparando o arroz. Preparando o arroz. Mas ele é meio papinho assim, 3 horas? Parece que é só horas. deixar lá virar papa, né? Deixa uma horinha no fogo, virou papa, acabou. Você tem que lavar o arroz muito bem pra tirar todo o amido em excesso. Aí você lava, filtra, e você fica ali. E é quase um processo terapêutico pra quem tá fazendo. Aí depois disso você tem que deixar o arroz descansar, pra ele escorrer toda a água. Aí depois você tem que cozinhar ele por um tempo. Aí enquanto ele tá cozinhando, você prepara o molho que vai ser colocado no arroz. Aí depois disso, você espera o arroz esfriar. Aí você espalha ele numa bandeja, põe o molho, jogando ele por cima, mexe o arroz para ele absorver bastante esse molho, e aí você deixa ele mais 2 horas esfriando, realmente. E só assim você pode começar a fazer o sushi. Porque se você fizer ele quente... Se você fizer ele quente, primeiro você vai cozinhar a parte da carne do peixe que você vai encostar. Sim. Se você fizer quente, você vai queimar sua mão. Então assim, você tem que esperar todo esse processo. Então assim, preparo de 3 horas. É 3 horas fazendo o arroz? Não. E aí vem as coisas. Não é 3 horas fazendo o arroz. Você faz o arroz mesmo em 30 minutos. Mas você tem todo um processo para preparar o arroz para ser cozinhado e depois também para esperar ele esfriar para você poder fazer a comida japonesa. Ah, faz uma telinha aí, David. Só uma telinha só. Não, eu quero fazer sushi. Quer fazer sushi agora? Não, Fica essa receita aí pra galera. adorei essa analogia aí. Eu vou copiar, viu? Vou utilizar alguma palestra aí. Adorei essa analogia da cozinha, do preparo, do mise, como que é? O mise en place. Mise en place. Mise? Mise en place. Mise en place. Mise en place. Com N, place. Mise en place. É do francês, né? Muito louco, eu gostei mesmo. Mas aí, nessa parte do processo, a gente tem documentação. A documentação é o processo ou faz parte do processo? A documentação faz parte do processo e, dependendo do seu ponto de vista, ela pode ser o seu output. Ela pode ser a sua entrega. Você pode o seu trabalho pode ser entregar a documentação. Se você é um pesquisador, o principal que você entrega é a documentação. E a documentação contém também os resultados obtidos da pesquisa. Que é a parte de um processo. Que é a parte do processo de pesquisa. Ah, entendi. Então,
A gente não faz nada. A gente não documenta, ou pouco documenta, né? E a gente pouco descreve processos, né? Mas assim, o trabalho do designer, vamos pegar aí, tá? Você é um gerente hoje, você é gerente de design. Sim. Então eu acho que teu papel hoje é gerenciar e criar por processos. Mas para um designer que está começando, por exemplo, um designer júnior, um UX júnior que está começando, é trabalho dele também fazer os processos? Não necessariamente. Assim como na cozinha você tem o cara que descasca a batata e você tem o cara que prepara a carne nobre. Mas o júnior ele tem que encontrar qual que é o espaço dele. pode pensar no processo dele, né? Sim. E aí que entra o que eu falei. Você tem vários processos, você não tem um processo de design, que é onde o maior pecado do que eu vejo da maior parte dos cursos ensinando a galera a chegar no mercado que é ensinar o processo de design. Você não tem um processo de design, você tem vários pequenos processos que se conectam no todo. E o júnior, ele pode encontrar o espaço dele ali. E aí permite ele também a decidir qual que é o caminho que ele quer seguir de carreira. Por quê? Você encontra o seu processo. Eu quero fazer o processo inteiro. Não, gente, para com esse negócio de eu vou fazer o processo inteiro, eu vou entender o problema do usuário, eu vou entender a dor do negócio, eu vou conectar com tudo, eu vou fazer a ideação, vou fazer a entrega, vou fazer a prototipação, depois eu vou lá fazer teste, não sei o quê. Gente, isso aí é uma visão muito... quase perto do impossível. Ninguém faz tudo. Eu quero perguntar, você, David, faz tudo? Bem, perfeito. Você entrega todo o processo de design inteiro? Não, eu quando tenho projetos assim que precisa de mais processo, documentação, eu contrato outras pessoas. Você delego. Tá louco, não tem como, velho. É meio que improvável, velho. Nem em Mas... projetos que precisa de mais, você não faz tudo. Até é verdade. Nem nos projetos, mas pode ser um projeto de 1 ano. Você não vai fazer tudo. Você vai escolher o que vai caber dentro de 1 ano e vai pôr pra fazer. Sim. Eu odeio fazer UI. Não faço. Se eu puder ficar o dia inteiro só escrevendo documentação, eu faço. Prefiro ficar escrevendo caso de uso, que é aquela coisa bem chatinha. Mas prefiro fazer isso do que desenhar uma interface. Só que o curso que hoje forma as pessoas e põe elas no mercado tenta fazer exatamente isso. Tenta falar, faz tudo. Você vai ser o cara perfeito. Você vai ser o... Eu não quero usar a palavra unicórnio pra não ficar parecendo que é ataque, mas sim. Não é. A ideia de fazer tudo é difícil. Sim. Então, assim, o conceito de fazer tudo é um problema nos cursos. E eu tava pensando nisso aí até ontem, cara, fazendo uma analogia com time de futebol. Tipo, num time de futebol, você precisa de ter cada profissional especialista. Você não pode ter todo mundo especialista em ataque. Sim. Né? Você tem que ter o cara que é volante, centroavante, zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, entendeu? Então você tem que ter outras posições para que o time se conecte e consiga ganhar o jogo. E se de preferência tem um Ronaldinho Gaúcho, um bruxão, que mete a bola onde quer. Onde quer. Mas eu comecei a fazer essa analogia e falei, você pode pegar no máximo ali um Rogério Ceni que fazia gol de falta. Sim. Mas ele não era atacante. Colocava ele pra ser atacante, ele não ia se dar bem fazendo como atacante. E aí onde que entra o designer, então, generalista? Aquele designer também que pega, tá tipo numa startup da vida que começou ontem e é só ele como designer. Eu acho que é no lance dele, falou de não fazer tudo, fazer alguns processos que ele domina melhor, né? Porque tem o product designer hoje que ele atua de ponta a ponta, mas não atua de ponta a ponta tudo perfeito, atua de ponta a ponta que ele sabe melhor, que vai conectando com outros products que sabem de outras coisas e... É que aí você encontra tem 2 termos aí entrando na parte teórica, que é o termo do profissional em T e o profissional híbrido. Sim. O profissional em T, ele conhece tudo, mas é especialista em algo. Então ele tem uma visão do todo. Se precisar, ele consegue fazer um pouco do todo, mas sempre muito superficial, porque ele tem a vertente especialista. E aí você tem o profissional híbrido, que é o profissional que nunca se especializou em nada, então ele é um grande círculo, só que ele não consegue fazer tudo muito bem. Então ele faz um pouco de tudo e tenta entregar o generalista. E aí são 2 conceitos técnicos, que aí dentro de Design Ops você vai ter evoluções de carreira, avaliação das pessoas, e o Product Designer mesmo, ele é esse conceito de um profissional híbrido. E é uma das coisas mais complicadas, porque você, para ser um cara realmente híbrido, você tem que entender... eu fiz um mapeamento de competências de design, fazendo várias análises, olhando vários modelos de mercado e tudo mais,
e cheguei numa conclusão que existia, em média, 14 competências de design com 88 habilidades necessárias. São 88 habilidades que o generalista tem que, pelo menos, dar um cheiro. Pelo menos dá um cheiro. É difícil. 88? Né? 88 Cita habilidades. algumas aí, você sabe de cabeça, assim? Eu posso até citar algumas, assim, que são bem óbvias. Análise de dados, entrevista com o consumidor, usuário. Tem coisas como trabalho de soft skill ali, de, por exemplo, engajar o time, os pares, por exemplo, otimizar o trabalho do par. Você pode entrar em coisas como visual interface, design visual, heurísticas, teste de usabilidade, engenharia de software. São várias habilidades que o designer precisa dominar. Fazer tudo é impossível. Eu já falo, é impossível, não existe. Nenhuma máquina conseguiria fazer tudo. Perfeito. Então, assim, eu fiz esse... É um checklist. Eu até posso depois até compartilhar com vocês. Vocês podem deixar público pro mercado. Legal. Eu acho super legal. Sim. Que você faz uma autoavaliação. E, assim, é muito mais de você responder sinceramente pra você. Porque se você quiser mentir, você pode falar que você faz tudo. Pode, Mas, assim, ele é uma autoavaliação. Você preenche nele qual que é o seu nível de cada uma das 88 habilidades. E ele te dá uma visão de quais são as suas habilidades. Dentro dessas habilidades, ele encaixa em um perfil de cinco pilares. E esses 5 pilares, ele te coloca em alguns possíveis papéis que você poderia assumir. E aí tem lá o Product Designer, o UI Designer, o Service Designer, o UX Researcher, o Design Ops. Eu coloco isso tudo no mesmo lugar, assim. E eu ajudo um profissional com ele a entender qual que é a habilidade que ele tem e para onde ele pode evoluir de carreira. E aí ele também pode encontrar, eu quero ser um Product Designer, mas eu tô vendo que eu tô devendo aqui em alguns. Então ele pode, com base nisso, se dedicar a aprender aquelas habilidades que ele já sente que tá fazendo falta. Cara, isso aí é muito louco. Porque é um mapeamento realmente de carreira pra saber, pra dar um direcionamento pra pessoa, né? Quais são os pontos que eu tenho em deficiência e eu quero seguir, trabalhar com Design Ops. Então você precisa disso. Vem pra isso daqui. Como é que você mapeou isso, cara? Da onde você tirou esses dados, assim? Tem vários artigos na internet. Você põe lá Design Competence Metrics, Design UX Designer Abilities, Skills. Tem materiais brasileiros, materiais americanos, materiais europeus. Eu peguei, pelo menos uns 40 diferentes. Caramba, mano. Cada um sempre cobrindo coisas diferentes. Tinha, alguns que tendiam muito mais ao design para pesquisa, outros que tendiam muito mais ao design para UI, outros que tendiam muito mais ao design para a visão complementar de processos. E aí eu fui pegando todos eles e fazendo, uma matriz de análise, assim, pondo todas as habilidades que esse aqui avaliava. Todas as habilidades que esse aqui avaliava. Ia fazendo, esse aqui tem, esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse aqui tem. E aí no final eu cheguei em 88 habilidades. Que é habilidade pra cacete, gente. Assim, é coisa pra cacete. Então um generalista tem que ter essas 88, porque se ele quer... E aí eu criei uma matriz de inteligência pro nível. E não é a ideia de falar assim, eu sou júnior, pleno e sênior. Não é isso. É proficiência. O quanto eu sou proficiente desde não sei nada ao ponto de eu sou um iniciante, conheço o que mas não sei fazer. Artigo no Medium. Eu já pensei em fazer um artigo, mas é que tem tantos artigos que ia cair em mais um, sabe? Não, eu falo assim, igual... Você tá falando das especialidades, né? Sei, não sei, ou li só um artigo no Medium, tá ligado? Assim, esse assunto só li um artigo no Medium, sabe? Exato, é bem isso. E aí você vai evoluindo nas proficiências, e aí tem, a última proficiência lá que eu sou um mestre. Que eu coloquei até uma palavra em inglês, que é o Master Craftsman. Que é um termo em inglês que não tem tradução para português. Que é o mestre executor. É o mestre que é o artesão, né? Um mestre artesão. Que traduzir isso para português fica muito estranho. Mas ele é o conceito de alguém que consegue... E aí, traduzindo o conceito que tem lá na reguinha, né? O conceito disso é uma pessoa que não só domina tão bem, como também ensina outras pessoas sobre aquele domínio que ela tem. Que é quando a pessoa chega no nível de capacidade dela de eu domino tão bem essa minha habilidade que eu consigo te ensinar essa minha habilidade sem dificuldades. Sem ter dúvidas pra te explicar. Se você vir com qualquer dúvida de iniciante, eu consigo te responder de bate-pronto sem precisar pesquisar pra te responder.
Isso aí é foda. E aí, nesse mapeamento que eu fiz, o mais engraçado, fazendo com o meu time, desculpa, Art, Não, imagina. a parte mais legal dele é que eu mesmo me identifiquei como alguém que só tem uma habilidade em nível 5. Por mais que eu tenha 17 anos de carreira, eu não me identifico como um cara tão incrível assim. Imagina quem tem 2, 3 anos, cara. Eu ia perguntar do cara generalista, se você conseguiu, dentro dessa pesquisa, mapear mais ou menos qual que é a média de habilidades que eles... Tipo, porque você falou 80 e... 88. Tipo, um generalista, entre aspas, que tá no mercado aí comum, ele chega a o quê? 40? Ou... Não chega a ser uma coisa de você falar isso, mas sim, o generalista ele deveria ser pelo menos... Ele tem que buscar chegar no nível 3 em todas as habilidades, se ele quer ser realmente um generalista. Sim. Que o nível 3 é uma pessoa que é proficiente, ela consegue realizar o trabalho. Eu não tô pedindo pra ela ser uma pessoa que realiza o trabalho e lidera outras pessoas, ou que ela consegue executar o trabalho e ensinar outras pessoas, que são coisas diferentes. Liderar e ensinar são coisas diferentes. É uma pessoa que pelo menos consegue fazer o trabalho sem a supervisão. É um sênior. É um sênior. É um sênior. Porque, tipo, você não passa raiva. É o sênior. Exato. E as 88 habilidades, tipo... O mais sênior que eu cheguei a ver, ele fica ali... Em algumas ele fica no 2.8, em outras ele vai no 3.4. Então, assim, ele também não fica muito longe, não é como uma pessoa que, tipo... Nossa, o cara é um foguete da NASA de incrível habilidade, não. Ele estaria, tipo, no limiar. E aí, assim... O preenchimento desse negócio é muito mais a visão da pessoa. Se a pessoa quiser ser sincera, ela vai ser sincera. Se ela quiser mentir, ela vai mentir. Tanto que quando eu rodei essa ferramenta com o meu time, teve alguns casos de pessoas que, tipo, se colocaram pra cima. Aí quando eu fui conversar com a pessoa, eu falei assim, olha, você tem certeza que você tá nesse nível? Aí a pessoa parou, ela falou assim... eu preenchi isso aqui achando que isso aqui podia ser um caminho pra promoção. Eu falei assim, não. Isso aqui é pra você evoluir. Se você quiser falar que você é incrível, você pode falar. Você pode falar que você, sei lá, é o foguete da NASA. Não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que, uma vez que você tá me dizendo isso, eu vou te colocar em projetos, em situações que você vai ter que ser esse foguete da NASA. Você quer ser essa pessoa? Aí a pessoa, não, pera, deixa eu voltar atrás aqui. Tipo, você vai ter que entregar isso que você tá colocando que você entrega, né? Tipo... Sim. E aí é complicado, porque acaba deixando a pessoa numa situação frágil, né? Que aí entra a possibilidade da síndrome de impostor, né? Porque a pessoa se coloca como incrível, aí você coloca ela no desafio pra ela ser incrível, ela não consegue ser. E às vezes não é porque ela é ruim, mas é porque ela se colocou, deu aquele passinho a mais tentando abraçar uma coisa que ela ainda não tinha capacidade de fazer. Sim. E aí é onde entra o perigo das pessoas que estão entrando no mercado e não tem uma visão do tamanho que é fazer design. Que não é simplesmente 5 caixinhas no desenho do Design Thinking. Sabe? São 88 habilidades complexas. Por exemplo, uma das habilidades é análise de dados. Gente, análise de dados, você tem livros só sobre análise de dados. Você já leu todos os livros de análise de dados? Você já praticou todos os tipos de análise de dados? Não. Por isso que tem gente que me pergunta sobre... dicas, coisas, eu falo, cara, segue aqui, ó, Eleonora Diniz. Tipo, mano, vai falar com... Assim, claro, a pessoa perguntar pra mim, eu acho legal, porque a gente tá criando conteúdo e tal, a pessoa tem dúvida. Mas eu não me atrevo a falar de coisas que eu não sou especialista, assim. Eu não manjo de analisar dados igual a Eleonora Diniz, que trabalha só fazendo isso, cara. Então eu já gravei com ela, eu dou o podcast pra galera ouvir, pra até ter uma visão melhor do que é a importância das métricas e, ó, fala com ela, faz o curso dela e... Você falando da Léo é engraçado, porque eu conheço ela há muitos anos. E ela foi minha aluna em um curso de UX e eu fui aluno dela em um curso de Analytics. Olha que da hora. Da hora. Não, ela manja demais de métricas. Cara, ela, tipo, sei lá, do Brasil hoje, assim, do círculo de quem eu conheço, eu sempre indico os cursos dela, assim, sabe? Eu mesmo nunca fiz um curso dela, mas eu indico pela bagagem de conhecimento de quando você fala com ela, você vê que ela sabe o que ela tá falando, cara. Tipo, é muito louco. Então, e é isso, assim. Você quer ser um especialista em dados, mas aí você já não é um cara de UX generalista. Então aí entra esse olhar. Você quer ser um especialista em algo? Você ama muito uma determinada habilidade do designer? Legal. Vai lá, vai fundo, arrasa. Vai de cabeça, estuda, aprofunda, e legal. Você quer ser um data-driven designer? Massa. Cara, tem muito espaço pra isso no mercado.
Mas nesse cenário que você passou aí, é quase impossível a pessoa ser um generalista mesmo, né? Tipo, com capacidade. Que aí entra o nível do sênior. Porque assim, o nível sênior, você tem que conseguir executar o trabalho. Ah, vou fazer rápido? Não necessariamente. Vou fazer da melhor forma? Não necessariamente. Vou conseguir liderar outras pessoas? Não necessariamente. Mas eu tenho que saber fazer o trabalho. E saber fazer o trabalho é entender nem que você tenha que ler um artigo antes de fazer. Você dá conta de executar a parada. Você dá conta de executar. Se alguém te passar e você entregar. Sim. É ser sênior dentro das 88 que você fez. Exato. E aí entra o lado do porquê que eu não gosto da palavra junior, pleno e sênior. Porque junior, pleno e sênior cai nesse viés. Ah, eu sou um sênior. Tá. O que é ser um sênior? Sênior em que, na verdade? Né? Exato. Quais habilidades, né? Em quais habilidades? Exato. Eu posso ser um cara sênior. Eu, por exemplo, sou um cara sênior em teste de usabilidade. Eu já tirei o meu ISO de usabilidade, que eu acho que é o 9241. Nem faço ideia. Eu não lembro agora se é 9241 ou se é outro. Me deu branco. Tem dois ISO de usabilidade, não tem? Tem. Eu tirei um deles. Que é o de teste, que é o de aplicação de teste. E assim, legal. Eu posso falar que eu sou sênior em teste de usabilidade. Mas porque eu tirei um ISO, então eu sei fazer todos os testes de usabilidade? Não. Tem coisa que eu não conheço. Por exemplo, o teste de usabilidade não moderado é muito mais difícil pra mim, porque o ISO ele determina que você só faz teste moderado. Ele não parte do princípio de você fazer um teste não moderado. O não moderado já cai muito de analisar dados, né? Exato. Você tem que analisar muito bem os dados. Exato. E o moderado você já consegue ter insights no que está acontecendo. Então você tá vendo, é mais palpável. O outro você tem que olhar e falar, pela informação desse número, você tem que saber ler o que tá, o dado que tá ali. Mas na minha cabeça parece que é diferente mesmo, né? Exato. E aí quando eu falo assim, eu no meu gráfico sou sênior em usabilidade, sim, eu sou sênior em usabilidade, eu consigo executar. Agora, se eu vou falar pra você se eu me considero alguém mestre artesão, não me considero. Eu não sei ensinar tudo de teste de usabilidade. Eu conheço pessoas que conhecem muito mais do que eu no mercado. Mas eu estou no nível de saber executar muito bem, conseguir me livrar e me salvar de qualquer desafio para conseguir entregar o resultado esperado. E, às vezes, dependendo da situação e do contexto, eu consigo liderar alguém para fazer algo que além junto comigo. Mas agora, ensinar, eu não vou dar curso de teste de usabilidade nem a pau. Por mais que eu tenha feito ISO, eu não conheço tudo e não tenho práticas o suficiente para dizer que eu conheço tudo. E na carreira, então, de um UX, para ele, então, é mais fácil determinar uma segmentação ali, uma especificidade, seguir nela, nessa carreira em T. A carreira em T, ela permite a sua especialidade. Mas isso é muito uma decisão da pessoa. Não dá pra dizer que é o melhor caminho. Tem gente que tem, cara, aptidão pra ser um generalista. Que tem ali quase que uma habilidade inata dela como pessoa de aprender um pouco de tudo, de conseguir ser mais esponjoso no conhecimento. Sim, entendi. Tem pessoas que são assim e, cara, conseguem ser um generalista sensacional. E tem pessoas que são muito especialistas. Que, cara, pega uma coisa, debulha até o final e, cara, não consegue fazer outras coisas. E tudo bem, não tá errado. As pessoas têm que parar a ideia de que ou eu sou generalista ou eu sou especialista, sabe? Tipo, não, você pode ser e você pode ser generalista por vários anos e em algum determinado momento você perceber que você se apaixonou muito por uma determinada habilidade e você explorar ela mais e você deixar de evoluir as outras. Show. Eu mesmo tô vendo que eu gosto de liderar pessoas, cara. E gosto mais da parte, assim, de gestão mesmo, tá ligado? Mais do que a parte... Eu acho legal a parte técnica, gosto de estudar ainda, mas... Sei lá, eu não me vejo mais sentando e ficando um dia inteiro criando uma tela igual você falou. Tipo, eu fiz isso talvez por muito tempo, desenhando, que eu meio que cansei. De verdade, eu cansei. Sinto um cansaço, assim. Até pra mim, coisas de layout meu, assim, pessoal, parece que eu não quero mais ficar pôr na mão. Mas quando tem que gerenciar uma pessoa... fazer o lance de dar feedback, de conversar, de ajudar ela na carreira, de dar aquela consultoria, de trocar ideia, sabe? Eu gosto demais disso, eu acho fantástico, entendeu? Mas dentro desse cenário de T ou híbrido e tal, essa habilidade que você tá passando aí
de gerenciar pessoas e tal, é uma coisa à parte. Tipo, Não necessariamente. porque, assim, suponhamos, a pessoa, o Luan sabe um pouquinho de tudo aqui, aí ele vai se especializar em gestão de pessoas também. Pode ser isso? Porque quando falo em T, eu penso muito em técnico. Tipo, entendeu? Eu penso que seria tipo a parte de soft skills, sei lá. É que você tem conceitos que são, por exemplo, da liderança técnica, que é liderar pessoas com, por exemplo, habilidade de dar feedback, habilidade de ensinar ou passar conhecimento para ajudar na solução de um desafio, habilidade de receber feedback, resiliência de tipo, por exemplo, você tá liderando uma pessoa e você vê ela fazendo uma coisa que você sabe que não vai dar certo. Às vezes, você tem que saber que você tem que deixar ela passar por aquilo. Você tem que reconhecer que deixe dar errado pra ela aprender e melhorar. É igual com o filho, cara. Eu faço isso às vezes com a minha filha, assim, tipo, ela tem 3 anos e às vezes ela quer fazer uma paradinha ali, lógico, não coisas que vai machucar ela no sentido de ferir, né, tal, coisa física, mas coisa que ela quer, que eu sei que é ruim pra ela, mas fala, cara, deixa que é assim, deixa assim. Aí a hora que ela vê que é ruim, ela para, sabe? Tipo assim, é daqui que eu consigo abrir um negócio, né? Ela não vai abrir, eu sei que ela não vai conseguir abrir, mas ela quer abrir. Ela quer insistir em abrir porque ela quer mostrar que ela consegue abrir. Aí eu falo, deixa abrir. Aí ela não consegue, ela abre aqui, papai. Então, quer dizer, ela viu que, igual você falou, deixa fazer, deixa se frustrar e vai aprender, né? Sim. Então, assim, algumas dessas habilidades, das 88 habilidades, algumas delas têm a ver com liderança. Algumas delas. Mas não necessariamente todas. E aí é onde essas 88 habilidades que eu consegui mapear, que tem uma coisa que eu falo assim, tem habilidades que são soft skills ou people skills, como as pessoas chamam, que estão misturadas às habilidades técnicas. Você não consegue ser uma pessoa só técnica ou só pessoas. Não existe isso, isso é mentira. Você pode ser uma pessoa híbrida com mais bagagem e habilidades para lidar com a parte técnica, ou você pode ser uma pessoa mais generalista, que consegue puxar mais as habilidades de pessoas. Mas você não pode ser uma pessoa só um ou só outro. Isso ninguém é 0 ou 1, não é binário isso. Sabe? Você vai lidar com pessoas, assim como você também vai ter que, em alguns momentos, ser muito técnico e, tipo, esquecer um pouco as pessoas. Às vezes você tem que ser super técnico pra lidar com uma frustração e um prazo muito apertado. E às vezes você vai ter que chegar na pessoa que você tá liderando ali e falar assim, pô, cara, vamos fazer assim desse jeito porque a gente tem que entregar isso aqui rápido. E tudo bem. A pessoa tem que entender esse momento também. E às vezes você vai ter que chegar ali e falar assim, deixa errar. Deixa ela aprender errando. Quando tem um prazo maior. Cara, isso aí que ele tá falando, eu faço isso assim, tipo... Um designer lá que ele pega e faz uma arte lá e eu sou tipo o filtro lá pra ver, né? E aí a hora que manda, tem coisa assim que eu pego até artigos, né? Pra mostrar que não é eu que quero daquele jeito, que tem um conceito por trás. Então até peguei esses dias um artigo que fala sobre a questão da visual, esqueci o nome lá, que, por exemplo, você tem um quadrado e uma bolinha, aí você quer os dois do mesmo tamanho, a bolinha tem que ser maior por causa da compensação visual. Sim. Sabe a compensação visual? Uhum. Aí ele tava fazendo a bolinha menor que o quadrado na compensação visual. Aí ele mandou lá, não, cara, tá do mesmo tamanho. Fazer aquele ajuste óptico. O ajuste óptico. Aí ele mandou até a linha guia, né, da arte e falou, não, cara, tá do mesmo tamanho. Aí eu falei pra ele, bom, eu tô sem tempo pra explicar certinho, abrir o Macau e explicar. Eu fui lá, cacei um artigo no Google e mandei pra ele. Falei, cara, dá uma lida nisso aqui. Aí ele, puta, que foda, não sei o que, tal, que ele é júnior, né? Aí ele achou super da hora aprender isso, né? Eu falei, ó, tá vendo, tem uma técnica e tal. Sim. Então, tipo, pra você ir meio que também ajudando a pessoa a evoluir ali, né? Tipo, só que tem vez já de algum layout que ele fez, eu falei, cara, só faz assim, assim, assado. Porque precisava de, igual você falou, de rápido, ele precisava terminar pra só entregar. E depois depois com o tempo vou lá e explico os motivos, mas na hora ali, ó, só faz, sabe? Essa parada, essa percepção que tem essa questão da liderança, isso eu acho da hora, sabe? Sim. E isso eu acho que você, assim, pra mim eu consegui adquirir isso com o tempo de carreira. Porque não é uma parada que alguém te ensina. É experiência, né? É experiência. Eu não consigo. Como é que eu vou ensinar pra alguém como ela vai se comportar nesse tipo de situação? Porque ninguém me ensinou esse tipo de situação. Eu que aprendi com o feeling. Sei lá, não... tem como se ensinar isso pra alguém? Ter isso, cara? Assim? Tem. Tipo... E aí eu te falo, aí você esquece o design e você entende que existe um conceito chamado liderança.
Liderança é uma habilidade de pessoas que não tem a ver com design. O design com aquele termo de liderança de design, assim como você tem a liderança de tecnologia, são formas de dizer que você é um líder de uma especialidade. Mas não existe liderança de design efetivamente. Você tem liderança como um todo, conceito de gestão de pessoas e liderança, que são conceitos muito velhos, que tem muitos livros, muitos cursos, muitos assuntos só sobre isso. E você tem o design. E aí você pode ser uma pessoa que traz conceitos de liderança para dentro do design. Mas dar feedback, conversar com a pessoa, entender o momento, entender o timing do negócio, entender o contexto, isso são coisas de liderança. Eu consigo fazer o mesmo exemplo que você deu, falado de uma situação de código. Sim. Por isso que eu pego o livro de liderança, eu pego do Cortella, sabe? Ano passado eu li uns 2, 6 livros do Cortella, cara, que tipo... E ele é mais da área... Tipo, ele foi ele é educador, né? Ele é professor, ele trabalhou... historiador. Ele trabalhou na área de educação aqui em São Paulo e tudo mais. Essa questão de liderança... eu queria um dia fazer um teste assim, cara. Tipo, pegar um ator, colocar falar assim, ele é designer, e coloca ele como líder, assim, pra ele fazer as coisas se as pessoas perceberiam. Porque eu acho que é nesse estilo, que nem você falou mesmo, a liderança é uma coisa à parte, né? No caso, é bom que seja designer, ou a gente prefere, porque tem meio que as mesmas dores, sabe? Ali a parte técnica. Tem um pouco de empatia, né? Mas a questão da liderança em si, aí é outros 500, né? Porque senão... Sim. Pode ser um líder publicitário, pode ser um bom líder e o cara é designer e um péssimo líder, né? Enfim. Sim, não, é porque assim, se você isola os dois fatores, você põe lá, eu tenho o cara que é muito bom líder, mas que não necessariamente é um bom designer. Eu tenho o cara que é muito bom designer e não necessariamente é um bom líder. São fatores isolados. Agora, quando você fala, eu sou um cara bom em liderança de design, cara, você tá correndo um risco sério de misturar assuntos que não se conversam na prática, mas que você meio que inviabiliza a sua atuação. Porque você fala assim, então eu não sei dar feedback sobre uma situação de design que eu não conheço. Sim. Se eu não sei dar esse feedback, porque eu não conheço na prática, na técnica, então eu não sou um bom líder por causa disso? Não. Você pode ser um bom líder, que você não vai saber dar o feedback, e você vai chegar pra pessoa e falar, olha, cara, eu não sei te dizer se tá certo ou errado. Essa situação que aconteceu. Mas o meu feeling aqui como líder é de que isso aqui tem algum problema. Vamos pensar aqui e ver se esse caminho é o melhor mesmo? Juntos. E aí você se coloca como um gestor de pessoas. Que você está ali pela pessoa. E você identificou uma possibilidade de algo dar errado. Que não necessariamente tem a ver porque você não tem bagagem de design ou não. Mas você consegue conversar com aquela pessoa, conversar com aquele seu colaborador, liderado, como que você quiser chamar, e falar com ela abertamente. Isso é ser um líder. Tem um poema do Rubens Alves que eu tenho um quadrinho que fica na minha casa. Que ele fala muito de... eu não vou lembrar o poema inteiro, né, pra poder recitar ele, mas uma das coisas que eu gosto dele é que ele fala assim, mais ou menos assim, ele fala assim, se você quer construir um navio, antes de você falar para as pessoas pegarem madeira e cortarem coisas e costurarem e fazerem qualquer situação disso, fala um pouco para ela sobre a imensidão do mar. Porque assim, o líder ele tem um papel muito além de falar do técnico. Ele tem um papel de inspirar as pessoas a quererem ser melhores que ele. Então assim, eu como líder não me considero o melhor designer do meu time. Não é meu papel ser o melhor designer. Inclusive no meu time hoje eu falo abertamente, gente, vocês com certeza sabem mais do que eu. Cara, eu sempre falo isso aí pra galera lá, por exemplo, do Figma. Cara, a galera usa Figma o dia inteiro. Eu abro só pra ver o que eles estão fazendo. Falo, vocês que manjam de Figma. Eu não manjo de Figma, sabe? Não manjo. Mas eu sei o básico que é necessário pra resolver. Não que se eu não pegar pra aprender ali, eu vou. Mas eu tenho outras necessidades de aprender outras coisas pra resolver outros tipos de problema. Pra mim seria muito custoso agora ter que fazer um curso de Figma, aprender Figma, sendo que eu nem vou usar agora. Quando eu for usar, eu sei que a curva de aprendizagem minha vai ser rápida. Eu pego ali uma semana, vejo umas videoaulas, tô fazendo o que precisa ser feito.
Então eu sei dessa minha capacidade, então eu faço isso. Então eu vou estudar outras coisas que eu vejo mais necessário. E eu deixo sempre isso claro pra galera. Ó, vocês manjam mais de Figma do que eu. Não que quando eles não têm problema com Figma, é até engraçado. Eles me chamam, falam, não tô conseguindo fazer isso aqui. Mesmo eu não sabendo fazer, eu consigo ajudar eles a resolverem o problema. Sim. Sabe? E eu não sabia fazer também. Eu falo, ó, a gente tá aprendendo junto, vai, vamos lá. Pá, deu certo. Beleza. Exato. Continua, sabe? Tipo, eu não manjo, eu falo, não manjo de Figma. Mas a liderança, a parte técnica, ela tem um poder, assim, Tem. de inspirar e de talvez liderar. Tipo, pegar um exemplo do futebol, né? Tem aqueles líderes, aqueles capitães, tipo, sei lá, a Dunga, Cafu, que são lideranças natas, assim. E tem aquele líder tipo Messi, que é o capitão, porque ele é o cara mais habilidoso. Então, até que ponto isso influencia? Que, tipo, assim, a pessoa que tá abaixo de você, assim, que é seu funcionário e tal, ele olha assim e fala, pô, sei lá, eu confio nele, assim, ele não é um Zé qualquer, tá, sabe? Tipo, eu sei que ele é bom. Sim. Você acha que a pessoa vai confiar por causa da habilidade técnica, às vezes vai ser mais inspirado pela habilidade técnica do que pela própria liderança em si, da pessoa inspirar ela numa parada mais de pessoa, você tá falando? Porque também tem, cara, mas aí dentro do próprio futebol, assim, tem a galera que é os técnicos. E o técnico de futebol, geralmente, às vezes ele não sabe nem chutar uma bola, não é? Eu tô falando besteira. Então, mas aí também tem uns... Então, e tem mas muito normalmente técnico que ele é o líder. Tanto que quando o time vai mal, quem é demitido? Mas a maioria dos técnicos são ex-jogadores. Mas nem todos, né? São poucos técnicos que deram certo que não são ex... O do Palmeiras hoje lá, que é o português lá, ele era jogador? Vocês já viram aquela série Ted Lasso? Ted Lasso? Não, essa série não. É uma série da Apple que eu acho genial, que ela discute isso. É um clube em decadência da Inglaterra, que a dona do clube, na verdade, ela ficou com o clube porque era do ex-marido que ela se separou e ela quer meio que afundar o time. Ela quer afundar o time. Ela quer, tipo, porque ela quer prejudicar o ex-marido. Caramba. E aí ela contrata o Ted, que é um técnico de terceira divisão do futebol americano, pra ser o técnico do time de futebol na Inglaterra. Soccer, né? Soccer. E é muito legal a série porque ela traz algumas discussões de forma comédia, de forma mais leve, mas algumas discussões muito legais sobre isso. Por exemplo, o capitão do time é o cara mais habilidoso, mas já foi o mais habilidoso. Você citou o Messi, por exemplo. Em algum momento na carreira do Messi, ele já não vai ser mais tão rápido, ou já não vai ter mais tanto domínio de bola quanto ele tinha no começo da carreira dele. Em algum momento, não tô falando isso agora. Não, agora já tá, infelizmente. Já tá chegando nisso, né? Infelizmente. Então, em algum momento ele vai passar a ter uma posição de capitão, não mais por ele ser o melhor do time, mas por ele ser uma inspiração pelo que ele já foi. Sim, sim. Então, assim, existe isso no design também. Eu posso ter um líder incrível que talvez tenha um histórico de ter sido um designer incrível e hoje ele é um líder inspirador pra mim. Como eu posso ter uma pessoa que é e aí no caso, por exemplo, é o Ted. Ele vem pra ser o técnico. Ele não manja nada de futebol. Eles deixam isso claro ao ponto de ele, por exemplo, não saber o que é a regra de impedimento. De não saber o que é um pênalti. É muito pior do que eu falei, de não saber chutar uma bola. Sabe? Tipo assim, ele não sabe nenhuma das regras. Mas ele, como líder de inspiração e motivação para aquele time... Ele faz dar certo. O time começa a se dar bem ao ponto de ele conseguir... Por ele ser um líder tão incrível, ele consegue mudar a cabeça da dona. Como que é o nome dessa série, mano? Eu vou assistir, achei da hora, cara. Ted Lasso. Ted Lasso. Mas aí, com esse... Eu não sei se na série retrata isso. Ele deve já vir com uma bagagem de desconfiança do time. Por ele não ter essa... O time tava em decadência, né? Nisso daí também que eu penso, às vezes, tipo, a pessoa olha pro líder e fala assim, pô, esse cara não faz nada, não sei lá, desconfio dele, e aí ele tem que trabalhar em cima
porque ele teve... É a confiança. A confiança Tem que que ele gerou trabalhar com o confiança, trabalho. né? Não, tem várias coisas. Nessa série ela fala Que indiretamente de liderança em níveis muito legais. Tipo, tem isso é o artilheiro que é tipo a estrela do time, que não é esse capitão. Só que ele é um cara arrogante, que fez panelinha dentro do time. Então eles têm, tipo, tem o Gandula do time, que é um cara que tipo, vive sendo aloprado pela gangue desse artilheiro. Aí esse capitão, ele se incomoda com aquilo, mas pra ele não colocar o papel dele de líder ali, impor uma mudança nisso, ele fica, tipo, isento. E aí o Ted Lasso chega e se incomoda com aquilo, e ele fala, você tem que fazer isso, você é o capitão, você tem que ter esse respeito das pessoas. Que louco, então, assim, da hora, vou assistir. A série é Futebol, muito liderança, boa, assim, vou assistir. ela pega de surpresa, porque ela começa com uma premissa que você fala que é meio boba. Tá onde isso aí? Na Apple. Na Apple? Ih, eu não tenho a Apple, mas tem... Você não comprou iPhone, pô? Comprei, mas tem conta? Eu acho que você Você- deve... mas é só você assinar, é $1. É $1? Ah, então... Nossa, R$5. Você Um mês você assiste e depois você cancela. Tá barato, porque a Netflix tá caro, né? Netflix tá meio carinho ultimamente. Sim, é super de boa. $1 baratinho. É. Tá mais barato que $5. No dia que a gente tá gravando esse episódio, hoje o dólar tá 4,78, eu acho. Achou mais, ó. Caramba. Eu ia pagar menos de R$5 pra assistir a série. Mas eu É mais realmente... barato que fazer pesquisa pra fazer download. É verdade. Mas assim, sendo sincero, assim, a série, ela traz um pouco dessa discussão, ela traz várias outras discussões legais, ela conecta com um assunto, que é o que eu falei lá, do porquê que eu gosto de ensinar usando esses conceitos. Porque, cara, sai do técnico, para de falar, de tentar convencer a pessoa pelo técnico, e você se apega aos conceitos apresentados na série de um jeito muito legal. Porque ensina de uma forma indireta sobre como é a liderança, sobre como que é a inspiração, como que é a união de time, como que é um time trabalhando junto. Sim. E aí, tipo, o time... E é engraçado porque não é... E aí uma coisa que eu acho que, assim... Eu não sei se eu quero dar spoiler ou não, mas... Tem uma coisa muito ruim que acontece com esse time... indiretamente ligado também a essa inspiração de liderança. E aí ele mostra assim... Não é também porque você tem um líder inspirador e um time trabalhando junto que vocês vão se dar bem. Sim, sim. Sabe? E aí ele traz essa ideia pra você. Tipo assim, nem tudo é flores, sabe? Tipo, para com esse negócio de... então eu tenho um líder perfeito, eu tenho uma equipe perfeita, então tudo vai dar certo. Não. Mas aí tem que ter maturidade, né? Tem que ter maturidade. A galera não tem maturidade. E aí é onde entra também mais um ensinamento dessa série, porque ela traz conceitos de debate sobre isso, do tipo, essa coisa ruim acontece com o time, e essa coisa ruim acontece, e as pessoas do time conseguem manter a união entre elas, mesmo aquilo ruim acontecendo. Sabe, são coisas muito legais, assim, tipo, e traz uns conceitos muito legais. E... Pô, eu queria falar um pouquinho sobre o Design System, cara. Manda ver. Porque vários temas aí de Design System. Você usou o termo... Qual que era o termo do grão, do cara master lá que pode ensinar? É o Mestre Artesão. Mestre Artesão. Aí você tem um curso de Design System. Você se considera um mestre artesão do Design System? Não. Mas aí você tá ensinando. Tô ensinando. E aí, como que é? Eu tô ensinando o que eu gosto de falar que assim... Tanto que eu não chamo de aula, eu chamo de encontro no curso. Que é ao vivo, né? Ao vivo. É ao vivo. Eu não chamo de aula, porque eu falo que é assim... Eu tô trazendo o meu conhecimento, mas eu não tô ali só pra ensinar, eu tô ali pra aprender junto com os alunos. Então, assim, é um encontro onde eu trago alguns conhecimentos, vivências, experiências que eu tive. Gosto de bater esse papo com eles, mais informal. Assim, eu trago slide, legal, ensino algumas coisas, mas eu sempre deixo aberto pra gente conversar, pra gente trazer discussões mais profundas. Muito porque eu não acredito que eu sei tudo. Mas eu já tive algumas experiências, vivi algumas coisas, tenho algumas experiências com o conceito de Design System, já fiz Design System de ponta a ponta, liderei equipes de Design System, posso ensinar para alguém que é muito júnior no assunto. Sim, eu consigo ser um grão-mestre para essa pessoa, mas eu não conheço tudo do Design System, porque eu não vivi todos os conceitos possíveis. Mas eu consigo trazer essa minha bagagem pra gente debater esses assuntos juntos na sala. Pô, esse lance de grão-mestre aí tem na maçonaria, né? Será que a maçonaria pega dessa ideia ou o contrário?
Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Porque Da história, né? que o conceito da maçonaria começou com pedreiros, né? cavaleiros, Não, eram pedreiros. Não Mas é... depois foi os lances dos Não, templários. as pessoas confundem os dois assuntos. Aqui, assim, existem os cavaleiros templários, que aí é dos Demon Lady, né? só que eles tinham uma conexão... e aí a gente também fica supondo algumas coisas, né? Sim, Porque a gente não tem real visão de tudo. Mas muitos deles eram... O conceito de maçons é porque eles eram pedreiros que construíam castelos. Eles não eram cavaleiros guerreiros apenas. Eu pensei que era arquitetos. De arquitetura. né? E aí, tanto que, tipo, se eu não me engano, tem alguma coisa, eu não lembro direito assim, se a palavra é maçom ou se é uma outra palavra do conceito deles, que tem a ver com uma pedra de fundação que é o que fixa a abóbada de um castelo. Sim, sim. Então, assim, tem uma parada meio ligada a isso. De, tipo, o cara, ele é um mestre artesão e ele consegue passar conhecimentos que levam a pessoa a se tornar o próximo mestre artesão. É por isso que tem lá, que é o grau 33, é o grão-mestre, aí você chega nisso, é quando você... Por isso que você tem que estudar, você tem que fazer vários estudos lá dentro mesmo, pra você ir evoluindo ali, tipo... Sim. E assim... Você chegar aí, é interessante o que você falou, que aí eu lembrei. Então, e assim, eu gosto do meu curso, assim, eu tento trazer muito para os alunos a sensação de, olha, a gente tá aqui para discutir um tema que eu estou trazendo, mas a gente não é necessariamente eu tô trazendo aqui a palavra da verdade. E é super aberto para qualquer um me criticar e falar assim, não, cara, tive uma vivência diferente, queria trazer aqui, expor. Sim. É aberto. Sabe? Não tem essa de você... Tanto que é uma das coisas do porquê que eu não vendo o curso a R$2.000, eu vendo o curso a R$700. Porque, cara, eu não sei o que vai acontecer na sala de aula. Pode ser que eu traga uma coisa e alguém me corrija, e aí? Qual que é o sentimento da pessoa que pagou R$2.000 num curso e onde o professor é corrigido por um aluno? Não é ruim? Eu não ia gostar. Então, assim, eu tento trazer, assim, é muito mais um valor pela estrutura que eu tô trazendo pra gente poder conversar, pra gente trocar essa ideia, fazer esse papel juntos. O seu tempo, o meu tempo, o tempo dele e tudo mais. E aí, sair daqui com um aprendizado. Agora, fazer umas brincadeiras aí. O Design System parece que é o novo Santo Graal, né? O pessoal fala bastante de Design System, que quer o Design System e tal. Como que funciona, assim? E faz tempo já que, na verdade, a galera vem batendo em cima dessa tecla de tudo precisa ter um design system. E eu mesmo não sendo especialista, quando eu fiz o curso com o Gui, lá pela Mergo, foi um curso introdutório, inclusive, né, que o Gui deu lá, tipo, tanto que foi em 2 dias, tipo, dá o quê? 10 horas de aula, 12 horas de aula, né, tipo... Sim. É puxado, mas mesmo assim é pouco pra você construir um design system. Né? Não, nem constrói. Você não consegue. Então, tipo assim, mas foi muito bom porque me deu uma visão de como funcionava, porque eu não tinha nem ideia. Então foi legal. E aí hoje a galera acha que tudo precisa de um design system, sabe? Tipo, todas as empresas, todos os projetos e tudo mais. E não é assim que funciona, né? Não só não é, como eu gosto de falar que o termo design system, ele tá sendo mal empregado. Por quê? Vamos pegar a palavra sistema, antes de falar. O que é um sistema, se você for no dicionário? Vocês sabem? No dicionário eu não sei o que significa, não. Você sabe? No dicionário... É uma coisa ordenada... É a ordenação de elementos. Isso. Você pode ter ali... O que é um sistema? O que é um sistema etnográfico? É uma ordenação de elementos, de elementos etnográficos. O que é um sistema linguístico? É a ordenação da forma como a língua é construída para que você consiga falar. Aí, ó. Sistema no dicionário Oxford. Conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. Isso. É ordenação. Então, assim, as pessoas pensam assim, design system. O que é design system? É organização do seu processo de design. Que é aquilo que a gente falou lá atrás, lá no comecinho. Pode ser tanto realmente ali o tokens, os códigos ali e tudo, como pode ser simplesmente um iKit. Sim. E aí quem vai determinar o projeto. O projeto, a situação, o contexto. Aí vem a palavrinha mágica do design, né? O depende. Depende. Não é, porque realmente depende, né? Sim. Nesse caso sim, né? Não tudo, mas nesse caso sim.
E aí, assim, isso traz a base do porquê que eu falo que as pessoas pensam assim, Design System é a minha bala de prata, é o meu santo graal, vai resolver todos os meus problemas. Tipo, legal, gente. Vai. Mas talvez uma das coisas que eu falo no curso. Gente, fazer um Design System pode resolver muito problema, mas também pode trazer muito problema. Porque na verdade você precisa ter uma equipe, né, focada, porque é um produto para atender outros produtos. Exato. Então você tem que ter uma equipe só para isso, porque senão... Tanto que, assim, lá na Whirlpool a gente tá começando agora um time de Design Ops. E aí o pessoal já veio falando assim, vai ter Design System estruturado já? Porque, assim, isso também porque foi uma das... E a galera associa? Por quê? Eu não consigo entender. Operação, sistema, tudo. A galera que parece que junta. mais Mais do que que tem isso. Design Ops, tem Design System. Ou Design System precisa de Design Ops. Sei lá, por isso que... sempre faz essa É relação. uma conjunção do luar, assim, que eu falo. Por quê? Começou-se a falar muito de Design System em 2017. Começou-se a falar muito de Design Ops em 2017. Design System, ele é o produto de uma boa operação de design. Então, acho que uma coisa se uniu à outra e aí começou a misturar o assunto. E aí virou o Design System como uma forma de você fazer um bom Design Ops. E aí surgiu o termo que eu odeio, que é o Design System Ops. Que eu falo que assim, é o supra-sumo do impossível. Isso eu não escutei, não. Por que o supra-sumo do impossível? Porque você tá falando que você tem uma pessoa especializada em fazer a operação de um Design System. E aí entra até o termo ali por volta de 2017, o Jared Spool, ele falou, né? Ele postou lá, X-Ops is the new X-Thinking. Tipo, tanto faz alguma coisa Ops... se tornou o novo Design Thinking, né? Tipo, Design Ops se tornou o novo Design Thinking. Tipo, virou aquela palavra mágica que todo mundo acha que vai resolver o problema. O Ops vira a palavra mágica. Você coloca, tipo, hoje em dia, né? Criar alguma coisa. Design Thinking. Aí a galera, nossa... E às vezes você já tá fazendo algumas coisas de Design Thinking, que é, na verdade, uma forma de você pensar. Não é nem uma metodologia, é uma forma de você pensar que tem metodologias dentro. Que às vezes você já tá fazendo, mas a galera gosta de gourmetizar. Gourmetizar. A gastronomia aparecendo aí de novo. De onde veio o teu? Você sabe qual que é o termo gourmetizar? Vem de... Gourmetizar, ele vem do gourmet, que é da culinária francesa, que é basicamente você criar comidas com um requinte prático, técnico, ingredientes requintados, coisas do tipo. Mas não é uma palavra ruim, na verdade, é uma palavra muito boa. Só que as pessoas transformaram isso porque começou a surgir o termo gourmetizar as coisas, porque você pega coisas feitas em casa... só cobra mais caro. E aí você fala assim, eu vou enfiar aqui um caviar no meio do meu pastel e vou vender o pastel a R$250. Sabe? E aí começa o gourmetizar, né? Que é a ideia de você começar a pegar receitas básicas, simplificadas, rotineiras, e acrescentar uma coisa de alto valor que não necessariamente vai melhorar a receita. É igual pipoca. Os caras jogam um leitinho em cima da pipoca e cobra R$30 num saquinho de 10 gramas. Nossa, mas tem uma pipoca gourmet aí que eu comi no shopping. Puta que eu pariu, que bagulho da hora, mano. Não tô falando que... ninguém falou que é ruim. Nossa, o negócio é uma pipoca que eu nunca comi na vida. O problema é quando você transforma algo gourmetizado em algo... Você pega algo ordinário, do conceito de simples, você acrescenta valor nele sem necessariamente melhorar a receita. Por exemplo, no gourmet, você pode melhorar a receita, melhorar o valor dela, às vezes usando também ingredientes simples. Melhorando um processo de cocção, melhorando um processo de produção de algum dos ingredientes, melhorando a apresentação. Isso é gourmetizar. Só que quando você simplesmente acrescenta algo caro... Tem um restaurante, uma série do Netflix muito legal que chama Restaurantes em Crise, se não me engano. Em crises? Crise. Que são, 3 especialistas, um especialista em marketing, um especialista em gastronomia e um especialista, acho que em negócios, que fazem uma consultoria e vão em restaurantes que estão falindo e ajudam os caras a revitalizar o negócio. Desde a cozinha até o negócio. E aí, alguns casos que eles pegam, Tipo do Jacan que tinha na Band aí. Aquele fogo na cozinha. Mas o Jacan era mais... como que era? Era mais...
Era mais show, assim. sim, Mais zoeira. Sim. Então, mas é legal desse, porque, por exemplo, eles pegam alguns casos de um restaurante sei lá, na Jamaica, que o cara, em vez de ele usar os ingredientes locais e fazer uma comida local muito incrível, ele gasta dinheiro para importar, sei lá, um peixe da Noruega só para deixar mais caro. Só que aí ele não faz uma boa comida porque o peixe, até chegar lá, já não tá nas melhores condições. E ele faz o prato e, tipo, cara, ele não tá valorizando a cultura local. E aí, tipo, ele é um restaurante genérico no meio de um lugar que as pessoas não esperam. Porque as pessoas não querem comer aquilo, elas querem ir pra Jamaica pra comer comida local. Fumar um baseado. Faz um peixe com maconha que a galera vai querer mas tem várias coisas, mas vai é legal. chamar mais atenção. Não, sério, velho. Não duvido, mas assim, o mais legal disso esse programa, ele mostra, assim, o quanto o contexto influencia na sua cozinha. E a mesma coisa pro design. Então a gente. Você falou do Jacão, eu lembrei dos episódios todos. Tem uns episódios da hora, né? Isso é uma piada, é uma pegadinha. Lembra o cara que deixou o freezer desligado? Não sei se você já assistiu, cara. Não, já vi Ele os deixou cortes. o freezer desligado, mano. Tipo, com os frangos, acha os frangos, tudo lá dentro. E queria fazer no outro dia. Você tá de brincadeira comigo? Então, a gente tá gourmetizando o design system? A gente tá trazendo uns peixes da Suíça desnecessário? Será que só o design system ou o design como um todo, talvez? Pode se expandir essa Talvez, pergunta aí. hein? Talvez o então. design como um todo. Até quando a gente cria termos como liderança em design, a gente tá fazendo isso indiretamente. A gente tá falando que eu tenho um líder especialista em design. Quando a gente fala que o design system ele vai resolver todos os problemas. Gente, design system, vamos ser bem sinceros, é você fazer um bom processo de design. Tanto que eu até falo assim, na verdade, te esquece a palavra design system e coloca design ecosystem. Você tem um ecossistema de ferramentas, processos, pessoas, tudo trabalhando em um ecossistema junto. E aí pensa no ecossistema. Você não tem o círculo da vida no ecossistema do habitat animal? Sim. Mesma coisa pro design. É o círculo da vida. Como que começa, nasce, cresce e interage com outras relações dentro do mundo animal até a hora que ele morre. No caso, em produto digital, até parar de mexer, né? Porque não tem fim. Às vezes é você identificar, tipo, cara, para, chegou no limite. Não tem mais o que melhorar aqui agora, para. Sabe, tipo, deixa morrer e faz um novo. Sim. Mas aí tem que ter uma visão bem crítica da coisa, né? Porque eu já ouvi muito falar que design system, ele é algo praticamente perene, que ele vai sendo construído e vai sendo cada vez mais evoluindo, sendo melhor acabado, sem ter fim. Qual produto que não é assim? Então, Design System é um produto. Você vai melhorar ele em algum momento, uma funcionalidade fica datada e você tem que fazer uma nova para suprir aquela ali, porque ela já não resolve mais o problema. Vai ficando obsoleto, né? Ele fica obsoleto e você evolui e você continua evoluindo. Tipo, nenhum design system 1.0 é o mesmo no 5.0. Em algum momento você vai ter trocado tudo que você tinha ali dentro. Mas aí não é uma morte dele, é como se fosse uma troca de pele, entre aspas. É tipo... É que a gente fala morte, mas assim, é nesse sentido. É quando os recursos... Porque assim, até o conceito de círculo da vida, se você pegar ali no Rei Leão. Você morre... Mas na verdade você não morre e desaparece. Você morre e vira adubo para crescer planta para alimentar um herbívoro que vai alimentar o próximo leão. Sim. É muito doido. Então assim, é o mesmo conceito. Assim, em um determinado momento uma funcionalidade fica em algum momento a funcionalidade fica datada, obsoleta. Você faz uma nova que se alimenta de conhecimento e bagagem que você teve naquela. Sim. Pra você implementar a nova e aí você desligar a obsoleta pra você colocar algo novo no ar. Então assim, isso é uma evolução. Sim. Isso é um círculo da vida dentro do design. Em algum momento o seu trabalho como designer tem que refletir isso. Ou seja, o design é mais simples e parece que a gente, em vez de deixar simples, porque às vezes é o nosso papel deixar as coisas simples, os próprios profissionais que somos nós estamos complicando as coisas. Pelo que a gente está discutindo aqui, eu tô chegando nisso, tá ligado? Assim, a minha conclusão. Eu penso nisso. Pra mim, assim, tem a frase do Leonardo da Vinci, pra mim, que é meu lema de vida, que é assim, a simplicidade é a última sofisticação. É o último grau de sofisticação, né? Isso. Eu concordo, cara. Concordo.
Tipo, a gente fica querendo complicar. Aí eu paro pra pensar assim... Eu vejo muito designer reclamando do PM que tá inventando funcionalidade, tá inventando coisa no produto que não tem necessidade porque não falou com o usuário. Será que o designer não faz a mesma coisa com o próprio design? Quando a gente cria subcategorias de técnicas e especialidades só pra dizer que eu tenho uma coisa diferente, sabe? Ou mesmo na tela ali. Às vezes tem designer que quer fazer um layout... quero fazer um layout mais bonito aqui, vai e inventa um negócio ali que, não precisava, não. Mas pra chegar nesse nível de simplicidade, é difícil ser simples. Isso, é ao contrário do que pode parecer. Você tem muito estudo e até certo... Desprendimento. Desprendimento, né? Maturidade de visão de design. Sim, total. Até porque, na minha concepção, a última sofisticação, né, que a gente fala ali, o último grau de sofisticação, a simplicidade, ela é diferente do simplório. Sim, total. É onde as pessoas confundem. Ser simples não é ser simplório, não é ser ordinário, não é ser generalista. Ser simples é você conseguir ir direto ao ponto, partindo de algum lugar. É você... Por que uma latinha de refrigerante todo mundo conhece, todo mundo consegue usar e é igual no mundo inteiro? E eu sei que é igual no mundo inteiro porque eu já vi latinha de refrigerante no Marrocos e no Japão. Eu acho que o Toss também já deve ter visto. Porque é simples, né? É igual você pegar um garfo. O copo, mano, você quer... Mais simples que um copo, mano. Tipo você põe o líquido e bebe. Exato. E não quer dizer que esse copo é mal acabado ou mal feito, né? Só simples. Se o copo tivesse um furo aqui... Aí ferrou. E o líquido não parasse nele, aí ele tá mal feito. Agora, se você tem... Por exemplo, tem uma foto, eu acho que bem legal, né? Que é daquela caneca que é de um gato, que tem as orelhinhas, que quando a pessoa vai beber, bate no olho. Bate as orelhas do gato, bate no olho da pessoa. Isso é uma coisa mal acabada, mal feita, mal pensada, mal projetada, talvez. Mas a função primordial, o affordance do produto tem que ser o mesmo. Isso é simplicidade, é quando você atende o affordance daquilo da melhor forma possível. E o Design System é a mesma coisa aqui. Você pega o microfone, né, cara? Tipo, você já sabe que falar é aqui em cima, meio que... Você pode nunca ter visto esse microfone, esse específico, mas você olha e fala, é um microfone. Não, tipo, mas aí a gente também tem as questões de padrões, de convenções, né? Que a gente está acostumado no nosso dia a dia desde criança. E que é o lance para ser simples, né? Porque você vai... Senão você pode complicar. Você pode igual a latinha de refrigerante. Pode inventar uma parada diferente, abrir de lado, sei lá. Não sei se vai funcionar, mas tô viajando, entendeu? Em vez de abrir em cima, você abre do lado. Sei lá. Eu vou dar Você falou de padrões e convenções. Design System, sendo bem direto ao ponto. Você quer saber, na minha opinião, o que faz um bom Design System? Diga, eu quero saber. Corte. Diga, o que faz um bom... Qual é o melhor Design System, né? O melhor Design System, pra mim, é uma boa convenção de nomes. Um Design System com bons nomes, com uma boa nomenclatura, é um bom Design System. Sim. Você chamar... Assim, eu faço sempre esse exemplo pra você. Se você vê um input de texto que tem uma setinha pra baixo, como é que você chama? Um input de texto que tem uma setinha pra baixo de drop-down. Você? Acho que drop-down também. Eu já vi Toggle Box, Combo Box, tem N nomes. Select Box. Select Box. Select Input Select. Você pode dar N nomes. O que é esse nome? Por que tem essas variações de nome? Sempre alguém me pergunta, qual que é o nome certo desse componente? Eu falei, não sei. Não tem nome certo. Tem o que a galera entende, né? O que a galera entende no seu time, no seu contexto. Se no seu time você decidir que aquilo ali chama miojo, vai chamar miojo. Vai chamar miojo e todo mundo vai ficar feliz com miojo e vai funcionar bem. 3 minutos vai estar legal. Sabe? Agora, se cada um chama do seu nome, nomeia na layer do seu próprio nome, não segue um padrão de nomenclatura, de formato, de catalogação, de organização, de sistema, você pode fazer o que você quiser que o seu design system vai fracassar sempre. Então, pra mim... Vai gerar um caos, porque depois entra na parte da pessoa que vai fazer o código, aí pode ter repetição de código, fazendo o mesmo componente com nome duplicado, ou seja, o design system não serviu pra porcaria nenhuma. Então, exato. Pra mim, o design system, ele se torna um sucesso no dia que você, em time, não só designers,
em time, designers, POs, desenvolvedores, marketing, todo mundo pega os nomes de algo e fala, esse é o nome certo que a gente dá. Ponto. E lembrando que é o nome certo, igual você falou, pro time, né? Pro time. Não é o nome certo pro universo, né? Tipo, agora a gente decidiu que é Dropbox, o universo inteiro tem que usar Dropbox. Não. Não é assim, né? Inclusive, se você for olhar em design systems reconhecidos no mercado, no Lightning é Togglebox. No Google, no Material Design, é Dropdown. E aí? Quem tá certo e quem tá errado? O Lightning começou o Design System. O Material Design veio como linguagem de design e depois se transformou em Design System. Eu vou falar que quem tá certo ou errado? Não, os dois são certos. Mas aí tem que ter, que nem você tá falando aí, tem que ter um processo documentado, porque se chegar um designer, por exemplo, dessa outra empresa onde chama tal coisa, ele vai ter que entender que aquela tal coisa aqui tem outro nome. Exato. E aí entra o processo de design, de você, aí entra o papel do Design Ops, de uma certa forma, de ajudar na enxergada daquela pessoa na equipe, de falar assim, olha, tá aqui, essas coisas são os contextos importantes que você precisa ter, nomenclaturas, padrões, sistemas organizados de coisas. Cara, eu já vi, a gente tem uma dor hoje na Whirlpool, pra mim, que é muito boba, que é como a gente chama as squads. Porque é até simples, né? É até simples, mas assim, se você não consegue padronizar o nome de um time, você tem time que chama time de conversão, você tem time que chama time de canal, você tem o time do site. Aí, por exemplo, lá a gente tem conversão Brastemp e canal Brastemp. E aí você tem, em algum momento você chama de Brastemp só. Você tá falando de qual dos dois? Não sei. Sabe assim, se você não padroniza nem o nome do time que você trabalha, você acha que é fácil padronizar uma nomenclatura de componentes? Mexe com pessoas, cara. Cada um vai ter uma visão. Aí na hora de bater o martelo, e aí? Exato. Mas aí não tem nenhum, tipo, um guia, assim, alguma coisa que de bons padrões, assim, pra pessoa seguir, pra tem que dar talvez nome pros tem que componentes? criar isso. Eu criei o meu padrão. Exemplo, lá com a galera da Curate, que a gente começou a desenvolver pra criar uma biblioteca de componentes no Figma. Pra não ter que ficar toda hora fazendo interação de passar mouse, mudar de cor, sabe? Pra agilizar. Sim. A gente fez umas 3, 4 reuniões pra decidir o que a gente vai fazer de componente na primeira versão. Sabe? Tipo, as reuniões. O que a gente vai fazer na primeira versão? Quais são os componentes que é importante pra gente? Aí foi, cara, 3, 4 reuniões ali, sabe? Tipo, sei lá, vamos supor, usou umas 4 horas de reunião no total pra decidir, só pra decidir, pra ter um documento escrito quais são os primeiros componentes que a gente vai fazer. Aí depois ainda tem que decidir o lance da nomenclatura, porque só decidiu o que vai ser feito. Aí a gente padronizou, vai usar o nome em português ou em inglês. Aí a maioria preferiu o inglês, então a gente vai pôr o nome em inglês nos componentes, beleza. Porque a galera do time decidiu, beleza. Aí agora depois tem que fazer isso aí pra abrir os nomes. Como que vai ser o padrão de nomenclatura? Vai começar como? Vai finalizar como? Vai ser underline? Vai ser tracinho? Vai ser camel case? O que a gente vai usar, sabe? Tipo, sim. Porque tem que ter esse padrão aí, porque senão depois até para documentar isso, né? Para deixar não só documentar, disponibilizar. As pessoas têm que conseguir buscar aquilo ali para poder usar em algum lugar. Se você for lá no Figma, na Style Guide lá na biblioteca, você tem a busquinha lá. Se você escrever Dropdown e não aparecer nada. E aí, E ou se você escrever Togglebox e aparecer um Togglebox que não é. E tipo, o nome dele tá como Dropdown na documentação. E você vê, e é só uma biblioteca, não é nem um design system, cara. É só uma biblioteca ali de componentes pro Figma ali, coisa mais simples. Mas ou então você chamar no time de design de Dropdown e os devs chamarem de Togglebox. E aí? Aí lascou. Aí lascou. Então, assim, é isso que eu falo que assim, as pessoas falam de design system, elas tentam dizer que design system tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falo assim, gente, design system tem que ter nada. Design system tem que ter nome. Nome bem feito para tudo que você tem ali dentro. Uma catalogação, que é o conceito de sistema, bem organizada. Aí, a partir disso, bem organizado, você pode criar funcionalidade para tudo que você quiser. Aí você pode falar de design token, você pode falar de biblioteca no Figma, de biblioteca cruzada de Figma com Sketch, Figma com XD, XD com Sketch. Você pode ter 200 linguagens de programação diferentes.
Até o próprio conceito de design token, as pessoas entendem errado. Porque a função do design token, na verdade, é você disponibilizar as suas decisões de design para qualquer linguagem de programação. E as pessoas ficam pensando em design token para uma linguagem de programação específica. E não. Aquilo ali tem que ser a parte da tecnologia. Aquilo ali tem que ser agnóstico a qual tecnologia você está utilizando. Qual software de design você está usando. Aquilo ali tem que ser uma decisão de design. E... quando que a gente sabe que a empresa precisa de um design system, então? Quando que tipo, eu falo assim, ó, agora eu preciso de uma equipe para design system mesmo. É quando o produto tá grande? Eu escrevi um artigo sobre isso. E o que define que tá grande? Também, também tem isso, né? Tá grande. O que é estar grande? Então, eu escrevi um artigo sobre isso, assim, eu acho que tem pelo menos alguns contextos que podem já dar essa indicação, assim. Por exemplo, eu tenho uma equipe de 5, 6 designers trabalhando em mais de um produto. Já começa a ser um indicativo. Eu tenho já um produto consolidado. Porque assim, por exemplo, não adianta eu falar para a empresa investir em design system se a empresa ainda nem tem um produto ou nem está faturando com aquele produto. Sim, sim. Tipo, o design system ele tem que surgir quando você começa a identificar problemas e não fala, vou começar com um design system. Porque assim, se você vai começar com o design system, você já está começando errado. Porque você tem que primeiro começar o produto. Senão não adianta nada. E aí o que você pode fazer é, antes de começar o produto, você sentar com o time e falar assim, gente, vamos só definir aqui uma reguinha de nomenclatura pra gente chamar as coisas pelo nome certo? Só isso. E me disse se pelo menos a galera tá seguindo isso como princípio ali. Padrãozinho de nomes. Sentar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. E você tem coisas que você pode pegar a lista pronta. Você não precisa nem, tipo, criar uma lista. Você pode falar assim, galera, vamos usar a nomenclatura do Material Design? Vamos, beleza. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Ó, vai nomear qualquer coisa. Pega no Material Design lá o nome certinho. Usa sempre o mesmo nome. Acabou. Coisa que você mata em uma reunião. Pode ser um chat. É verdade. Pode ser um pronto, chat. Você pode ser um chat. Fala assim, galera, vamos seguir a nomenclatura do Material Design. Acabou. Se não complica. Caramba. Sabe, é isso, sabe, assim. E assim, identificar o momento, pra mim assim, tem um artigo meu, assim, que eu acho que eu explorei um pouquinho sobre isso, que pra mim, assim, é bem esse conceito, assim. Eu tô numa equipe de marketing, por exemplo, ali, no começo. Cara, talvez eu começar a falar de design system possa ser útil. Pô, você tem um monte de campanha, de landing page, de coisa. Em que momento que você cataloga essas coisas e começa a organizar? E aí vamos pegar o conceito de design system na raiz da palavra. É um sistema ordenado de como que eu chamo as coisas. Conceitos tangíveis ou intangíveis. Sabe, tipo assim, como que eu pego todo aquele monte de coisa que a gente tá decidindo o tempo todo e organizo isso. Pra pelo menos todo mundo conseguir fazer a mesma coisa com a mesma lógica. Só isso. Então assim, você pode começar um design system só no Figma. Não tá errado. Ah, posso começar só no código? Pode. É muito provável que os desenvolvedores já façam. Sim, eles reaproveitam muita coisa, né? Criam alguns padrões e vão... Tem a biblioteca, né? Tem biblioteca. Biblioteca de código e reaproveitamento de código é uma das antigo. coisas que eu falo. É de 1968. Foi a solução para a crise do software. Uma parada de 1960. Gente, a gente tá falando de pelo menos 80 anos. Mas será que porque no design não tinha por conta das ferramentas que a gente usava? Sei lá, no Photoshop... daria pra ter um PSD lá com as paradas e a gente ia copiando, mas... Acho que foi a questão do produto da digital. maturidade. Não, mas até em coisas gráficas, né? Vamos supor... Não, mas coisas gráficas a gente encontra. O sistema suíço do sistema de metrô de Londres, o próprio metrô de São Paulo... As Olimpíadas lá de... porque tem um manual de identidade visual, né? Você cria um manual de identidade visual de uma marca e aí você segue um padrão das paradas. Mas eu falo assim, tinha os componentes criados de forma em vetores, onde você só meio que copiava e colava? Não, eu acho que pela tecnologia, não sei. Mas que tinha a forma como eles eram, como eles tinham que ser feitos, como eles eram chamados. Era um manual de identidade, como eles copiavam. Mas eu falo assim, você tem uma biblioteca mesmo de você reaproveitar. Sei lá, por exemplo, você faz... você tem a marca lá, né? A gente tem um Semiose. Aí a gente quer criar as coisas, peças gráficas. A gente hoje não tem uma biblioteca que a gente arrasta as coisas. Sim. Entendeu? Eu falo assim, tipo, de você pegar lá, copiar e arrastar e não ter que toda vez aí eu acho criar, que é a tecnologia entendeu? que disponibilizou pra gente, né? Tecnologia, e eu também posso te falar uma coisa. Sabe o termo Style Guide? Isso vem da animação.
Pode crer, né? É verdade. Você fazia quando você ia fazer... Porque eu trabalhei com desenho animado. Quando eu ia fazer a animação, você tinha um style guide com os estilos de posição do personagem. É Você não verdade. tinha que fazer todas as vezes, né? Senão você tava ferrado, né? Cara, eu nunca fiz essa associação, mano. Pode crer. Você tinha um style guide lá já. Um guia de estilos. Dos desenhos. Que aí você só passava por cima. Só passava por cima quando você ia fazer no desenho manual, ou então você fazia, ou você tinha um documento pra você fazer tipo no Flash com todas as posições do personagem, você só ia lá e copiava o frame. Ó, pegar mais pra trás, né? Se vê uns documentários lá da Disney, eles tinham os esquemas lá que eles tinham os desenhos e eles reaproveitavam. Tem muito desenho, tipo o Mowgli, você vai ver o mesmo movimento do Mowgli no Rei Arthur, você vê o mesmo movimento do elefante, sei lá, do Dumbo do elefante do Mowgli. Eles reaproveitavam muitas coisas também, né? Se não for criar toda vez do zero. Porque é aí que entra, assim, a gente já faz isso. É o que eu falo, o Design System não é nada novo. A gente já fez isso por anos, em vários lugares diferentes. A tecnologia reaproveitava código, os ilustradores reaproveitavam posições para poder fazer animação. Sabe, a gente já faz isso. O designer tem que parar com o conceito de achar que ele tá criando algo novo. Sabe, tipo, a gente só tá adaptando coisas que já existiam ao conceito de produto digital. Sim. Que é a necessidade de agora. É, que depois vai mudar e a gente vai criar outras biometizações. Vai ser realidade virtual. Já tá sendo, né? Porque esse lance aí você para pra pegar aí metaverso, não sei o que mais. É que a gente ainda não tá, mas daqui a uns 5 anos, sei lá, 10 anos, só Deus sabe. Pois Só é. Deus sabe. E é isso, sabe? Acho que, assim, pra mim, o que me leva a considerar, assim, qual que é a solução do Design System, eu falo assim, gente, o Design System é só uma fase temporária. Assim como foi o Design Thinking, e você vai ter, tipo, amanhã vai surgir, sei lá, o UX Research vai virar o novo Design System, sabe, assim, as pessoas têm que parar de achar que, assim, aí eu falo, vamos voltar ao simples, design. Design é uma coisa. Sistema de design é uma parte. UX Research é uma parte. UX e design é uma parte Tanto do todo. tem o UX Research Ops. Tem. Pior que tem. O UX Research Ops? Tem. Porque pra orquestrar as operações de pesquisa. Sim. Que é, cara, é tanta coisa que você precisa de ter o sistema lá. Que doido. É doido, cara. Ó, tem vaga pra todo mundo, pelo menos assim, né? Você tá vendo aí, ó. Trampo não vai faltar, cara. Você se Cara, encontrar... sempre vai ter problema, cara. Se você for uma pessoa que gosta de resolver problemas, sei lá, na minha cabeça sempre vai ter trampo pra você. Sempre vai ter problema pra resolver. Sempre, cara. Não vai parar. Então é isso, trabalhe com design, ganhe muito dinheiro, fique rico. Ficar rico. Eu quero ganhar 10 mil conto a partir de hoje, sendo júnior, porra. Nossa, nem fala nada disso aí, que é a parte triste da vida. Tem gente que acredita que é fácil, sim, né? Ser júnior ganhando 10k. Bom. Pior que tem empresa pagando. Eu vi umas coisas doidas. Já vi. Nossa, quando eu tava na DASA na época, e tinha um cara que faz entrevista comigo, eu era lead lá, né? Aí ele fez a entrevista comigo e ele pediu um salário de R$1.500. E aí tinha o gerente que tinha que aprovar a vaga, né? O gerente foi e deu um salário de 6 mil pro maluco. Isso foi em 2018. Caramba, o cara meio que ganhou na loteria. Eu falou, pedi 1.500. 6K. Como júnior? Primeiro emprego. Não, eu vi uma vaga meio de Primeiro assim. emprego? O gerente foi lá, tipo assim, porque eu era lead, eu fiz a entrevista, falei assim, cara, curti o maluco, tá começando, primeiro emprego, perfeito pra gente trazer aqui e formar ele bem. Sim, legal, né? Falei assim, cara, ele tá pedindo 1.500, vamos dar um salário de 2.000. Aí vem uma coisa, restrições do RH. Pra área que a gente estava, o salário mais baixo era 6 mil. Tem isso. Eu ia falar sobre isso. Pra área que tava, o salário mais baixo era 6k. É. Mas imagina a frustração dele. Não, eu falei muito. Porque ele pode se frustrar depois. Porque aí, vamos supor, a hora que ele chegar em sênior, ele vai querer que tá ganhando 50 mil. Também tem esse lado. Uai, porque se eu comecei ganhando 6, a hora que eu chegar sênior eu vou ganhar só 10? Não. Posso falar que é pior que isso. E a frustração dele pra conseguir sair de lá.
E depois Primeiro emprego. Que ele, depois de 2 anos ali ganhando 6K como júnior, ele vai pra uma outra empresa. A outra empresa vai oferecer 4,5. Não, o que oferece Verdade. 6 como pleno. Fala, não, ó, cara, aqui o salário de pleno é 6. E aí? Aí fala, não, mas eu tava júnior. Aí ele fica preso, entendeu? Ele vai ficar lá o resto da vida. Essa é a parte complicada ali, que é o que eu falo que dá um monte de ruim, sabe? Muita coisa ruim assim pode acontecer. E aí entra essa questão de mercado, de falar de salário. Que eu falo assim, gente, salário, as pessoas têm que parar primeiro com esse termo de júnior, pleno e sênior como referência salarial. Não existe isso. Que aí tá o conceito que eu falei. Eu posso ser um júnior em design e posso ser um pleno em pesquisa. Porque eu tenho um background em pesquisa acadêmica, por exemplo. Então eu posso ser um pleno. Uma visão já de uma especialidade. Que eu posso falar assim, olha, eu tenho uma especialidade em acadêmico e sou bom em pesquisa, mas eu quero me especializar mais, aprender mais sobre design, parte visual. Pô, maneiro. Estuda, aproveita que você está empregado ali e continua trabalhando. E para de pensar no júnior, pleno e sênior como uma posição uniforme. Sabe? Tipo, eu sou júnior ou pleno em tudo. Você não é júnior em tudo, não é pleno em tudo e não é sênior em tudo. Ninguém é. Porque eu sempre repito, eu ainda sou júnior em liderança. 2 anos só eu considero ainda uma pessoa júnior. Então, acho que quando eu tiver, sei lá, uns 6, 10 anos assim, liderando, aí eu acho que já dá pra ser um sênior, né? Um líder sênior. Porque é parada diferente, né? Tipo, é outra... Sim, uma coisa é fazer, outra coisa é liderar. Eu sou líder há 5 anos. Então, aí já é outra maturidade, outras vivências, experiências e... É diferente, mano. Tipo, eu já liderei time de 5 pessoas quando eu comecei. Hoje eu tô liderando um time de 47. Aí, ó. É doideira, mano. E é melhor começar com 5, viu? Com Vou certeza. falar pra você, é melhor Com certeza. com 5, porque a hora que chegar nos 47 você já sabe os perrengues, é mais fácil de ter Pior, uma visão. a minha ali. maior dor hoje, com 47 pessoas, eu não consigo falar com todo mundo. Não tem a menor chance. Se eu colocar vou fazer o one-on-one de 40 minutos com todo mundo ao longo da semana. Eu só faço isso. Eu só faço o one-on-one a semana inteira. Sim. Mas a gente sabe que não é. E não faz ainda com os 40 e pouco. Porque se você colocar, vai dar, tipo, 5 por dia, porque você também não vai fazer a 8 horas full time só reunião. Você tem que levantar pra ir no banheiro, você tem que parar pra ir almoçar. Então vai fazer uns 5 por Vamos dia. lá. A minha semana de trabalho tem 44 horas. Se eu fizer um one-on-one de 1 hora com todo mundo direto, eu não vou ter hora de almoço e vou fazer só o one-on-one a semana inteira. Sim. Posso toda fazer semana. isso Se toda você fizer semana? one-on-one toda semana, você só vai fazer isso. Vai contratar só pra fazer one-on-one. Não, cria um sistema de ticket lá no Discord, a pessoa vai mandando, aí você vai respondendo. Tipo, aí pronto. Pois é, tá vendo? É esse que é o ponto, assim. E aí é a minha frustração como líder hoje. Pô, eu acho que tem gente demais no meu time. Posso abdicar de algumas pessoas? Talvez. Isso prejudica a operação? Também. Em que momento que isso é saudável? Em que momento que eu crio uma hierarquia de liderança? Assim, ainda não tem isso lá ainda. Hoje eu comecei a construir já. Eu tenho um coordenador que já lidera 11. Aí eu já consigo olhar para os outros. Aí eu tenho mais um coordenador que lidera mais 11 em outro time. Aí já começa a reduzir o meu volume. Mas ainda assim eu tenho que olhar para todo mundo. Só que eu já consigo abdicar de olhar para todo mundo o tempo inteiro. Você já olha com uma visão mais macro, não micro, né? Exato. É um desafio. Pô, legal. Aí eu tenho que liderar o líder, né? Que é pior ainda, né? Porque Você acha que é pior? Não que é pior, mas é que assim... Eu tenho que aí entra o desafio duplo, né? Porque o líder do time vai vir trazer pra mim uma decisão que ele tomou. Pode ser que eu não concorde com aquela decisão. Só que ele já tomou. Como é que eu posso fazer? Posso falar que ele não pode? Posso falar... Se ele falar que não pode, ele não é líder. Exato. E não tem esfera do dragão pra reviver, né? Não dá. E aí vira essa coisa, assim. Aí entram ferramentas tem que alinhar pra cacete, velho. Aí entram ferramentas de gestão, por exemplo, como tem uma lá do Management 3.0, como é que é o nome? Que é aquela dos 7 níveis de delegação, Delegation Board. Não conheço. Não conhece? Não. É uma ferramenta muito legal. Você que está começando a liderar, estuda ela. Que você determina ali com o seu time quais são os assuntos e qual que é o nível de delegação. Coisas que, no nível 1, eu decido e eu falo. Legal. Nível 7, eu nem preciso ficar sabendo o que foi decidido. Então isso aí é legal. Vai facilitar pra caramba. É uma ferramenta do Gestão 3.0, né? Que aí
É uma ferramenta muito boa, muito prática pro dia a dia, porque você senta com o seu time e é tipo, sobre férias. E eu decido as férias das pessoas? Não. E aí, por exemplo, você tem lá o nível 3, mais ou menos, que é tipo, eu decido, mas eu tenho que vender para o meu time. Meu time tem que comprar a minha decisão. A minha decisão sozinha não é uma decisão. Entendi. Ou então, por exemplo, um nível 5, mais ou menos, que é eles decidem e me vendem a ideia. Eu tenho que comprar a decisão deles. Qual que é o poder de negociação que eles têm comigo? Sim. Então, assim, é uma... E aí você também tem que ser flexível, né? Sim. Porque se toda vez eles trouxerem coisas e você nunca provar, E o pior... ou ele está trazendo muita coisa muito zoada, ou você é uma pessoa muito inflexível, né? Sim, e aí vem a parte. O próprio time, às vezes, não concorda com os níveis. Então, o time também tem que ser flexível. Às vezes você tem uma pessoa que acredita que tudo ele tem que ser autonomia total, é tipo 100% delegação. E tem pessoas que, cara, eu não me sinto confortável de tomar todas as decisões. Então como que eu equilibro isso no meu dia a dia ali com o time? São essas coisas meio loucas de gestão de pessoas, misturando com conhecimento técnico. Por exemplo, hoje eu não meto a mão em nenhuma decisão de design da galera. Eu falo assim, gente, isso é abdicado, eu abdiquei total, assim. Se você fica na dúvida, você até pode vir aqui falar comigo, mas, cara, eu não consigo, porque eu não tenho visão do contexto completo, eu não tenho visão do negócio completo, não dá pra eu entender tudo que você tá passando ali, qual que é o desafio, qual que é se você tem uma boa relação com o seu PO, se você tem uma boa relação com o seu desenvolvedor, tem um monte de coisa ali que eu não consigo te dizer. Mas, cara, se num pior cenário ali possível, você não tem confiança total, tenta me vender a ideia. Me chama aqui numa conversa junto com as pessoas do seu time que tá ali com você e eu dou minha visão ali, tento te ajudar de alguma forma. Mas, sabe, eu tenho que, em algum nível, delegar mais. E aí entra a questão da gestão de pessoas, que é uma habilidade que não é de design. Que é como que eu mantenho essas pessoas engajadas, autônomas, livres para poderem tomar decisões, mas ao mesmo tempo não me torno uma pessoa inexistente no processo. Sim. Porque essa ferramenta mesmo que você falou não tem nada a ver com design. Não. Então, isso que é legal. Se você for falar que não tem nada a ver com design, até dá pra gente puxar uma vertente do design que é de design organizacional. Mas que assim... mas serve pra qualquer lugar que tem essa camada de liderança e... Sim. Ela inclusive começou, acho que como uma ferramenta de vendas. Pra gerente de vendas e equipe de vendas poderem trabalhar com mais autonomia. Da hora. Pra, tipo, o vendedor saber o que ele pode oferecer e o que ele não pode oferecer, e o que ele precisa de autorização do gerente e o que ele não precisa de autorização do gerente, sabe? Bom, mas a gente vai continuar falando aí mais sobre essa parte de liderança aí. Obrigado, Gui, pelo papo, Show. cara. Foi super legal e espero que você venha outras vezes aí pra gente bater mais papo. Tô à disposição, gente. Posso vir aí quando vocês quiserem, eu moro perto. Demorou. E aí a gente vai conversando. Deixa aí Muito suas bom. redes sociais aí pra galera, o endereço do site do curso, ou se por onde a pessoa pode estar comprando pra fazer o curso Isso. contigo aí pra galera. Beleza. Bom, meu curso hoje é o curso de Design System 101. A gente vai abrir a segunda turma. Eu divulgo sempre a turma no meu Instagram e no meu LinkedIn. Nos dois você me acha na URL, né? Como Gui Gonzalez, com Z no meio e Z no final. E fica à vontade pra me procurar. Eu sou super, tipo, o Luan sabe, assim, eu sou super aberto, assim, me chamar no chat pra conversar, no Instagram Direct, aonde for. Eu super tento responder todo mundo. Vira e mexe, alguém me pergunta uma coisa técnica, alguma coisa, precisa de uma ajuda. Ano passado eu tava fazendo uma sessão de mentorias gratuitas lá. Legal. Muito Tinha bom. aberto lá, foi o ano inteiro fazendo mentoria gratuita pra um monte de gente, tentando ajudar a pessoa que tá chegando na carreira, que não sabe pra onde ir. E até mesmo alguns seniors que já são especialistas em algo, mas não sabia se tava indo pro caminho certo, sabe? Assim, eu super aberto a trocar ideia, bater papo, sempre tento ajudar. E assim, você me acha nas duas redes com esse nome. No Facebook você até me acha, mas assim, eu só posto besteira. É a minha rede de descontração pra postar meme. Então, é mais fácil me achar no Instagram ou Ou no LinkedIn. no LinkedIn. Instagram é mais pessoal, mas com menos besteira. Facebook é besteira total. LinkedIn é profissional, mas eu posto muito pouco no LinkedIn porque a vida do dia a dia não deixa. No LinkedIn, eu tava procurando por ele aqui, daí vocês encontram por Guilherme Gonzalez também, se for digitar no campo de pesquisa, beleza? Pô, obrigado, valeu mesmo pelo conhecimento aí, pelo bate-papo. E você que tá aqui também,
assistindo o podcast, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, favorita, dá estrelinha, segue lá no Spotify, Deezer, na Apple, onde você tá escutando. Ajuda nós aí, mano. Faz isso daí. É nóis, quebrada. Você é de Itaquera, né, mano? É, Coab 2, lá do leste Aí, Itaquera. É por isso. Saquei. Já ouviu a música do X? Do X? Não. Depois você procura X, Coab 2. X, vou procurar. Milianos aquele, ó. Milianos. Legal. Bom, é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu.